Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui começando mais um Pod Vibe com um convidado mega especial. Todos os nossos convidados são mega especiais, né? A gente sempre abre o Pod Vibe falando isso. É lógico, a gente tem que tratar bem os nossos convidados. E ele... Apresenta aí, amiga. Apresenta aí. Tá. Hoje a gente tá com o Bona. O Bona veio falar com a gente sobre escuta ativa. Bona, se apresenta aí, fala pro pessoal um pouquinho de você. Tá legal, tá legal. Deixa eu apresentar. Posso dar um presente pra vocês? Um presente? Oh, meu Deus! Estar aqui pra mim é um presente. Já então, ganhou eu queria vários pontos. presenteá-las. Nossa, obrigada. Livraria, já amei. Por ser livraria, já amei. Tá? A gente vai abrir, tá? Pode abrir, não, mas é pra abrir mesmo. Eu comprei igual pra não ter dúvida, né? Porque, pra não dar briga. Pra não dar briga. Ai, que lindo. Não creio. Eu amo ela. Eu amo a monja, gente. Ai, que lindo. Que lindo. Eu acho que a monja, ela é unanimidade, eu assim, amo né? ela. Ai, Jesus, eu vou ter que passar a vida lendo agora. Putz, a gente tá com uma coleção de livros muito legal. Eu também adoro, tenho essa mania. O cheiro da tinta. Eu não consigo ler, em Kindle. Eu preciso cheirar o livro. Eu tenho o Kindle por questões de espaço, porque o livro, às vezes, no Kindle, não tem muito espaço lá em casa, então eu me desfiz um pouco dos livros mais velhos. Nossa, que delícia. E comprei o Kindle, mas eu gosto mesmo do livro, gente. Eu gosto do cheiro também. Eu também. Eu acho que não tem igual. Nossa, Bona, que não, presentão, foi especial, hein? porque Obrigada esse livro, na verdade, de coração, amei. Eu comprei esse livro, eu sou fã da monja e inclusive com ela aprendi muito a escutar. Ela é incrível. A se escutar, né? Que é um tema também que a gente pode falar. E quando eu peguei esse livro, eu não conhecia o poeta. Vou deixar aqui. Né? Porque o monge a gente conhece, o monge a gente conhece, o poeta. Alan Dias Castro. E esse cara escreve com uma simplicidade, uma sutileza do dia a dia da vida, que eu falei, cara, eu não gostava de poesia, agora eu gosto. Eu não conheço ele. Também não conheço. Assim, ele tá começando agora. Tanto que hoje de manhã, ele lançou um novo livro, né? E ele fez uma sessão de autógrafos e tal. Olha, peguei minha filha e fui. Falei, cara, vamos lá. Que massa, você conheceu ele. Conheci ele, tirei foto com ele, mandei. Não é esse livro, é outro livro que ele lançou. Sim. Que bacana. Mas é um cara que vocês vão gostar, porque a gente sempre falou da poesia, e na minha cabeça a poesia sempre foi uma coisa muito difícil de entender, né? E com ele não. Com ele fala algumas coisas que você fala, pô, que legal. Poesia é um troço meio subjetivo, cada um que lê interpreta do seu jeito, e aí tem o jeito do autor também, então... Então é isso, então espero que gostem. Já amei. Já amei. Lindo, amo. Mas deixa eu apresentar, então, você perguntou, né? Então, o nome Guilherme ninguém conhece, é Bona, da vez de Budarote. Eu sou formado em tecnologia, só que rapidamente eu percebi que computador não era muito minha praia, né? E eu tenho 42 anos, eu sou um pouco mais velho que vocês, né? Um ano mais velho que eu. Então estamos ali na mesma geração. Né? Só que logo eu percebi que a liderança de pessoas, de equipes, que era uma coisa que eu me apaixonei. Né? Então eu parti para a liderança, comecei liderando 2 pessoas, depois 4, depois 6, depois 10, e foi aumentando, multiplicando. E eu fui me apaixonando pelo tema liderança, né? Eu cheguei a liderar equipes de 800 pessoas de operações, acho que foi quando a gente trabalhou junto, eu e a Bruna, na mesma empresa. Na mesma empresa. Onde eu conheci o Felipe Alves Simões, né, que é o marido da Bruna. Meu marido, gente! O Quito, para quem não conhece. Amor. Isso. E ali eu comecei a parte de liderança, né? E hoje eu trabalho com liderança já faz uns 20 anos, né? É um tema que eu sou apaixonado, né? E dentro da liderança, e aí entrando um pouco na escuta, né? Dentro da liderança, eu fiz muito curso de liderança, né? Então, eu fiz curso de gestão de conflito, negociação, tomar decisão, e todos tinham uma base, né? Você tem que saber escutar. Só que eu nunca tinha visto um curso de como é que escuta. Nunca tinha visto esse curso. Então, eu comecei a tentar entender, buscar livros, buscar podcast, alguma coisa que me desse essa habilidade, né? De saber escutar, né? Porque o líder, né, eu acho que a Bruna já teve equipes assim ou não? Já, né? Já tive equipes. Eu acho o papel do líder, hoje que eu vejo, você vai falar assim, Bona, qual que é o principal papel de um líder hoje? É saber escutar. Foi aí que surgiu a minha paixão pela psicologia, inclusive. Foi quando eu comecei a trabalhar como líder. É engraçado, porque quando eu comecei a liderança, assim, as pessoas me procuravam e eu achava que elas queriam conselhos, que elas queriam uma opinião, que elas queriam um direcionamento. E quando eu comecei a estudar escuta, o que ela fala? Assim, não se preocupe em dar sua opinião, se preocupe em ouvir a pessoa, deixar ela falar, né?
E as pessoas vinham falar comigo, não, Bona, sei que lá. Eu normalmente dava uma sugestão. E eu passei a mudar um pouco a minha postura. Às Eu vezes não a dava pessoa só quer falar. Ela Às não quer uma vezes não, solução. assim, de 10 pessoas, 9 que só quer falar. Ela não quer uma solução Não, para o problema. não. Ela só quer falar. As pessoas vinham, falavam comigo, eu só... Até a gente pode falar um pouco sobre a tecnologia, a método que eu usava, né? A gente falava, ela falava assim, nossa, Bona, você me ajudou muito. E eu não tinha Você feito fez nada. nada. Só tinha ouvido. Eu fiz, escutei. Escutei, Olha só. entendeu? Olha que louco, né? É louco. Quando a Bruna me falou de você, ela falou que você falava de escutativa. Eu acho que escutativa já é um termo meio autoexplicativo, né? Uhum. É você ativamente escutar a pessoa, Escutar a tomar a pessoa. atitude de escutar a pessoa, né? Verdade. E aí ela falou que você dava cursos e falava sobre assunto. Eu falei, gente, é sério que precisa de uma pessoa pra falar isso, pra dar um curso disso? Sim. As pessoas estão precisando hoje em dia aprender a escutar. É. Eu não tinha me ligado Não tinha. disso. Você sabe que tem um autor que eu gosto muito, chama Rubem Alves. Ele é um escritor, ele já não está entre nós, infelizmente. Ele é terapeuta, psicólogo. Então, em 82 ele escreveu um seguinte texto. Ele falou o seguinte, olha, eu vejo muito curso de oratória aí. Se eu fizesse um curso de escutatória, ninguém se matricular. Olha É isso. verdade. Isso escreveu em 82. Caramba. Né? E Ou quando eu- seja, não é uma coisa de hoje. não é de né? hoje. É uma Mas coisa não é de- de hoje, não é de hoje que eu acho que as pessoas viram a necessidade. Ah, sim. Mas hoje eu vejo que tem muito falando sobre isso. Né? Até acabei de receber aqui um link do RH, do Você RH, né, no site, Você assim. Você SA, desculpa, que dizia isso, que a Accenture está investindo em curso de escuta ativa para os líderes. A Caraca, Accenture, olha, uma mega multinacional, um nicho novo que tá um nicho surgindo. novo, entendeu? Então a sua provocação é bem legal, assim, né? Bom, deve ser natural saber escutar. E aí que eu acho que tem a diferença entre escutar e ouvir, né? Ouvir é meio parte do ser humano. Você está falando, eu estou te ouvindo aqui, eu estou recebendo a informação. O que muda para escutar? Quando eu decido te ouvir. Uhum. Quando eu tomei a decisão de agora eu vou parar e vou te escutar. Eu não vou te julgar, eu não vou te interromper. Sabe aquelas pessoas que estão falando, a pessoa quer falar em cima de você? Não é horrível, né? Ou aquela pessoa que você fala uma coisa, ela já responde em cima de você. Qual a sensação que você dá? Pô, mas ela nem deu tempo dela assimilar o que eu falei. Sim. Então, enquanto eu falava, ela estava tentando responder, né? Então, esses macetes que eu acho que a escutativa traz, que fazem as pessoas se sentirem mais escutadas, né? Vocês são psicólogos, né? Vocês estão se A formando em gente psicologia. tá se estudante. Está se formando, né? Está estudando. O terapeuta, por exemplo, o papel dele é escutar, né? Eu já fiz terapia muito, né? E o que eu sentia? Quando eu ia lá, o que ele fazia? Ele me escutava. E ele me ajudava a criar algumas linhas de raciocínio, algumas narrativas da minha cabeça que me ajudavam a entender algumas coisas que eu estava sentindo. Mas o papel dele era só me escutar e de me Basicamente direcionar e fazer pergunta. Eu acho que as Perguntas perguntas que fazem te você ajudam pensar, muito, né? né? Mas te respondi, assim, Claro. né? Porque Claro que a gente respondeu. vai devagando, assim, É de verdade. informações, né? Eu só acho que, assim, o pessoal realmente, hoje em dia, eu percebo muito isso. Às vezes você conta uma coisa, você fala, ontem eu fui no banco e tinha uma fila, não sei se existia esse negócio de fila do banco, é um exemplo meio antigo, né? Fui Não, no banco ainda- e tinha ainda uma fila tem. enorme, e a pessoa fala, Depende do nossa, banco, eu tem também, fila. mas eu fiquei 2 horas. E aí a pessoa pega aquilo que você ia contar, de repente, Isso. uma coisa legal, e ela puxa pra Isso. ela e só pra contar, só pra, sei lá, Eu brinco não que sei ela, qual que é a ela- intenção da pessoa com isso. Ela roubou o palco, assim. Porque quando você vai isso. falar com uma pessoa, o que você busca? Atenção. Então, eu vou falar com você, você vai me ouvir, você vai me escutar, e é isso. Mas quando você tem essa postura de, comigo aconteceu uma coisa comigo, não fica, você roubou o palco dela. Ela fica sem resposta, né? Porque você vai falar com ela para tentar ter uma resposta, e o que você tem é uma outra coisa. Né? Então, a gente fica no vácuo nesse sentido. Né? Exatamente assim que eu me sinto, Você porque sente. eu paro de falar. Eu falo, É. então já que ela não tá me ouvindo, então eu não vou falar. Né? Essa E a comunicação não existe mais. não existe existe. mais. Eu paro de falar, né? Você se bloqueia, e assim a comunicação não existe. Que né? louco, Mas né? isso acontece muito, né? Assim, tem pessoas que têm capacidade. A gente até falou isso no podcast anterior que a gente estava gravando aqui. Você não precisa ser psicólogo para ter empatia. Então, tem pessoas que têm isso de uma forma mais natural, tem pessoas que sabem ouvir, né? Você é um caso, assim, você não faz psicologia, mas você é um cara que aprendeu como ouvir as pessoas e ouvir de verdade. Assim, primeiro mito que eu quero derrubar, assim, que eu sou uma pessoa que sabe ouvir.
né? Porque se a minha esposa escutar isso, ela fala, não sabe não. E ela fala isso assim, só se Como você é o nome sabe. da sua esposa? Chama Paula. Cadê? Paula. Um beijo. Paula, um beijo Paula pra aqui, você. ó. Então, depois você desmente ele, tá bom? Que ele não sabe ouvir. Aqui nos comentários, deixa Eu o falo Pode isso, comentário. falar aqui eu que falo- ele não sabe ouvir, É não. isso. Ela fala assim, você vai falar sobre escutativa em algum lugar, só se for aquele lugar, porque aqui não tem escutativa. Muito bom. Não é? Mas no fundo é verdade. Porque assim, eu acho que é uma coisa que não tem fim de aprender. É Né? verdade. E a conversa que eu tenho com a Paula é diferente da conversa que eu tenho com você. É diferente. A gente tem muito mais coisas, envolvidas entre eu e a Paula. verdade. Né? Então, assim, é que nem terapeuta. Terapeuta não pode acho que... Tem um vínculo, Não né? pode ter com- vínculo. Com o paciente, Né? exatamente. Então, assim, eu começo dali. Então, assim, quando uma pessoa me procura para conversar, por exemplo, uma da minha equipe, para mim tem uma barreira entre eu e ela. Existe muito distanciamento. Essa pessoa amanhã ela vai embora para casa dela, eu vou para mim, cada um... Né? Com a minha esposa, não. Né? Exatamente. Então tem muita coisa mais envolvida. Então concordo com ela quando ela fala, quando eu escuto. Né? Então eu estou aprendendo. Mas, Bruna, eu acho que é uma evolução. Assim. E assim, às vezes, eu acho que estudar a escutativa me fez a mostrar o quanto que eu não escuto as pessoas. Isso é incrível. E falar, Bona, você não está escutando, volta. Bona, você não está escutando, volta. Então eu não tinha essa consciência. Eu fazia muito no automático. O que eu tenho hoje é a consciência de falar assim, você não está escutando. Quando a pessoa vem falar comigo, eu me preparo. Cara, Bona, a pessoa quer ser escutada. Não vai dar opinião sua. Não vai. Porque eu brinco assim, acho que tem 3 ciclos que eu brinco da escutativa, tá? São 3, eu falo que é uma dança, assim, com 3 passos, né? A primeira, imagina que a Bruna vem falar comigo, né? A primeira coisa é abaixar o meu ruído interno. Né? Porque quando a Bruna vem falar comigo, na minha cabeça tá milhões de coisas Que é acontecendo. difícil, Sim, né? É o mais difícil. Baixar o ruído interno. Porque Pra a gente prestar atenção na não é? pessoa. A gente fala muito bem de abaixar o ruído externo. Que nem aqui a gente tem ruído externo nenhum, você percebe? Estamos aqui se olhando no olho, e é muito comum acontecer isso. Porque no dia atual você está no celular, tem uma pessoa passando, tem um filho chorando ali, de 5 anos, que a gente tem uma coisa em comum que é filho, verdade. que chora. Então, assim, o ruído externo atrapalha. Eu brinco quando eu era líder, assim, quando eu fazia parte de uma equipe, tinha um líder. E eu ia falar com ele. Ele estava sendo no notebook, ele falava assim, não, fala aí, Bona, que eu estou te escutando. Ele não estava me escutando. Então a sensação que eu tinha era, cara, esse cara tá fazendo outra coisa, não tá me escutando. Então esse ruído externo a gente tem que tirar, né? Só que o mais difícil é o ruído interno, né? Porque quando a pessoa vem falar com você, a sua cabeça tá milhão, né? E é o que acontece que você falou, né? Ó, cara, aconteceu comigo isso também, eu vou dar uma sugestão para ela, eu vou dar uma opinião, né? Você já tá formulando a resposta, né? Tem uma frase que eu adoro, assim, que fala o seguinte, escute para entender, não para responder. Ai, que ótimo, Nossa, né? é incrível Porque é essa isso que você frase. falou mesmo. A pessoa tá. Às vezes você tá falando com a pessoa e a pessoa já tá formulando a resposta. Já tá. E calma, né? Eu não Ouve. Eu ouve ouvi- depois. eu ouvi até eu não quero a resposta agora. Mas Exatamente. você acha que tem a ver com alguma coisa de competição, assim? Porque às vezes eu sinto isso das pessoas, que as pessoas respondem assim, precisam processar rápido a resposta e mandar, como se fosse uma competição. Como se estivesse competindo. Eu não tô conversando, tô competindo. Eu acho que Entende? aí que vem a magia, né? Por que você precisa responder? Será Pra que, assim, a pessoa não vem e fala assim, quero uma resposta, vou te contar uma coisa. Ninguém faz isso, entendeu? Verdade. O que eu faço hoje? A pessoa fala. Então, outra coisa também que a gente não preserva, o tempo, assim. A pessoa fala, a gente já quer falar em cima. Não precisa. O silêncio, né, É precioso. é precioso. O silêncio grita, às vezes. É verdade. Verdade. Numa relação, a gente que tem relação, às vezes quando você briga com seu marido e fica aquele silêncio na casa, não é uma coisa que grita, tá gritando o silêncio. verdade. Mas assim, então assim, eu acho que a pessoa fala, dá uma pausa, o silêncio, né? Eu tinha uma outra pessoa da minha equipe, que eu fui dar um feedback para ela, falei assim, olha, você não escuta bem as pessoas, você precisa começar a escutar. Não, como que eu não escuto? Eu falei, porque a pessoa fala com você, você já responde em cima. O que você está mostrando para ela? Que você não escutou ela. Né? Então deixa a pessoa terminar de falar, deixa uns segundos, silêncio. Você está pensando, ela está pensando. É uma dança de verdade. Né? E ela começou a fazer isso e ela percebeu que as relações delas mudaram. Porque ela dava essa pausa. Né? Que não tem, né, numa conversa. Né? Então acho que você brincou da resposta. A gente sempre quer dar uma resposta. Então a primeira dica que eu dou, ninguém quer resposta, ninguém quer opinião, ninguém quer conselho.
Não mesmo. Ninguém quer assim. É Tá? verdade. É exceção, não é regra. Né? Então, quando as pessoas vêm falar comigo às vezes, eu escuto e no final eu falo. Te escutei, entendi. O que eu posso dizer com relação a isso? Você quer um conselho? Você quer ou você não quer nada? É incrível, É incrível. dar uma resposta dessa. É incrível. incrível. Eu até gravei um vídeo no Instagram essa semana falando isso, né? É verdade. Eu gravei falando isso, que assim, para as pessoas treinarem mais, ouvir, por exemplo, às vezes uma pessoa vem trazer um problema para você, e assim, e é isso que a gente tava falando muito aqui, né, sobre escuta. Então, assim, ao invés de dar um conselho ou alguma coisa, só escuta o que a pessoa... pergunta como, eu até coloquei isso, pergunta como ela tá se sentindo. Porque assim, a pessoa, às vezes o que você tem para dizer para a pessoa não é necessariamente o que ela precisa ouvir. Então, isso, vai de encontro com isso que você falou agora. Então, assim, ouve a pessoa, pergunta como ela tá se sentindo. Assim, como você tá se sentindo com relação a isso? Às vezes a pessoa vem desabafar com você. Pergunta assim, como você tá se sentindo? Às vezes é um filho, é um marido, é um amigo, é um pai, é uma mãe. Pergunta assim, como você tá se sentindo? E deixa a pessoa falar. E aí, não espera a pessoa terminar e vai despejando o que você pensa com relação àquilo, o que você acha, ou dá o conselho. É isso que você falou. Cara, ouvir ouvir, pô, é assim que você tá se sentindo. E assim, tem alguma coisa que eu posso fazer pra te ajudar? E às vezes não tem nada. Mas pô, você só ouviu. Nada. Às vezes, essa que você falou das perguntas, assim, eu brinco que, como eu te falei, são 3 passos, assim, né? O primeiro é diminuir o ruído interno, né? Então, a pessoa vem falar com você, é aquela coisa, pô, eu preciso responder, eu tô com um problema aqui, essa pessoa... Outra coisa também, rotular. Essa pessoa aqui é aquela pessoa que só reclama. Rotular. Você fala, se você rotular, olha é julgar. imagem. O rótulo imagem, é julgamento. Se você julgou, já era. Então, rotular. Então, você já nem rotulou, vai eu falo assim, olha a posição, já tá empurrando a pessoa para longe. Então, a primeira coisa é diminuir o ruído interno, esse julgamento. O segundo passo é fazer a pessoa se sentir escutada. Como é que eu faço isso? Olhando no olho, sem distração. Né? O corpo aqui, ó, de frente para frente. Expressão corporal, Exato. claro. É horrível quando você tá falando com uma pessoa e a pessoa tá assim, né, gente? Ó, não é? E eu me incluo nisso, né? Muitas vezes eu às vezes me distrai, você sabe. Amiga, às vezes eu me distraio quase sempre, né? Soco, assim, a pessoa tá sabe? falando e você cata o celular, e isso é um hábito ruim Bruna, que a gente tem. Sabe o que ela faz? Sabe o que ela faz, gente? Ela fala assim, menina, você vai falar mal de mim no meio do podcast? Vou falar mal. Não, essa parte a gente vai cortar. Essa parte não vai pro ar, tá? Porque ela vai falar mal de mim. Ela faz assim, eu vou falar com vocês como ela fala comigo. Ela fala assim, menina, preciso te contar uma coisa. É isso que ela faz, cara. E essa coisa rola, porque eu já cronometrei, já deu 15 minutos a máxima, entendeu? Amiga, passou. Então, faz. Aí, tá vendo? Isso é coisa que a gente tem que se policiar, tá vendo? O povo que me conhece cá vai falar, nossa, se ela faz isso mesmo. É muito Bruna, isso é muito vai falar, Bruna. Ela faz isso Felipe, mesmo, comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo. O celular é a nossa maior perde de atenção no mundo atual, sem né? demais. É verdade. E eu acho que esse problema da escuta, eu acho que as redes sociais, elas contribuem muito para isso, assim, né? Porque você falou da gente precisar aprender a ouvir. Só que nas redes sociais a galera só fala. Ninguém ouve. Então eu acho que assim, a tecnologia, as redes sociais, elas têm uma contribuição incrível, né? A gente tá aqui. Só que eu acho também que é um palco, assim, de falar. Todo mundo quer falar, todo mundo quer se posicionar, todo mundo fica esperando a sua vez de falar, né? Vê um comentário e só fica esperando a sua vez de falar lá, de dar uma opinião, de dar uma resposta. Eu acho que isso contribui bastante também, né? Pra gente. É o que você falou, pra mim rede social é um lugar de fala. Fala. Ponto. Não é lugar de escuta. Não. Acho que a escuta ela acontece quando é 1 a 1. Exatamente. Né? Até a pessoa fala, como é que você escuta um grupo, Bona? Você não escuta um grupo. Não tem como escutar um grupo. Então, assim, lógico que você escuta no bom sentido de entender os dois e tal, mas o sentido de escutar que a gente tá falando, de criar uma conexão, de fazer a pessoa se sentir melhor, no 1 a 1, não tem como. Não tem e na rede social, então não vejo como... É um lugar de fala. Né? E tudo bem também. Acho que a pessoa que procura a rede social para falar e tá se fazendo bem, ok. Né? Eu trabalhei também, outra coisa também da escuta, eu acho que 2 coisas me levaram a estudar bem a escuta. Assim. A primeira foi essa parte da liderança, de aprender a escutar para ser o melhor líder, para ser o melhor gestor.
E aí, uma segunda parte também é o seguinte, eu conheci uma ONG que chama Cruzando Histórias. Não sei se já ouviu falar dela. Não. Chama Cruzando Histórias. Acho o nome interessante. O nome é por causa do nome que eu fui atrás dela, que eu adoro história. Eu também. O que ela faz? Hoje ela mudou um pouco, mas o que ela fazia, essa ONG? Ela pegava pessoas que estavam desempregadas e abria um espaço de escuta para elas. Não que elas iam reformular o currículo, tentar fazer o que também. Não. Elas abriam um espaço para a pessoa ir lá e falar. E aí eu entrei nessa ONG. Eu entrei nessa ONG e falei, cara, eu gosto de escuta, né? Tem tudo a ver com o que eu estou estudando, né? E fui participar deles. O que eu aprendi lá? Né? Primeiro eu aprendi algumas técnicas de como escuta, mas o que eu aprendi foi que a escuta, na verdade, é uma cura. Porque você imagina a situação. Você já ficar desempregado ou não? Eu já Pouco fiquei, tempo. pouco tempo. Já É. fiquei. Eu já fiquei desempregado durante 3 meses, assim. O meu foi... O meu foi próximo disso. Pra mim, foi um dos piores momentos da minha vida, assim. Como que você se sente mal, Uhum. tá? E não é financeiro. Porque, assim, alguma hora você vai encontrar alguma coisa boa, dinheiro não tá faltando, porque você... Então, assim, não é financeiro. É ver as pessoas indo trabalhar, né? É como a sua mãe te vê. Você se sente um inútil, na verdade. É assim. isso, Você se sente sem inútil. utilidade. Você se sente Inútil. certo. O que acontece também? Essa pessoa não tem com quem falar. Porque se ela vai falar com alguém, fala assim, não, logo você vai encontrar emprego. Não fica assim, não. Não fica assim, não. Que conselho é esse, né? Eu acho esse conselho ótimo. Não fica assim, não. Gente, Não, fica então assim, realmente não. não vou ficar, não. É verdade. Não é? Não fica Pô, assim, que não. conselho é esse, gente? Esses Perfeito. conselhos Não é? são péssimos. Não fica assim, não. Vai dar certo. Vai passar. Vai passar. Vai passar. É nítido, assim, ó, e isso é uma coisa que as pessoas fazem no automático mesmo, assim, não estamos julgando, mas a gente tem que prestar mais atenção no como a gente responde às A pessoas. gente quer ajudar, a gente quer quer ajudar. É nobre. Isso é nobre. Exato. Então, Só que esses conselhos não ajudam. Por isso que, aí depois eu volto no que fala do escutativo que eu aprendi lá. Mas voltando na conversa, então, aquele pai, imagina um pai com 2 filhos, desempregado há 1 ano, né? Esse cara tá sofrendo muito, ele não tem para quem recorrer para conversar. E ele encontrava nessa ONG esse momento. Então eu participei de conversas assim com o pessoal, que a pessoa chorava mesmo, porque assim, cara, aqui eu posso falar o que eu tô sentindo, não vou ser julgado, não vai ter uma resposta de vamos lá que logo você encontra. Então, o quanto que curava as pessoas assim. Nossa, que incrível. É incrível. Falei, cara, então a escuta, além da liderança, tem uma parte aqui que é de cura, que é muito forte, né? Ontem mesmo eu estava vendo chama Centro de Valorização da Vida. Sim, o CVV. CVV. Uhum. Me candidatei ontem para ser um voluntário. Sério, mesmo? que Me legal. candidatei. Muito bom. A Setembro Amarelo tá chegando aí. É muito incrível o trabalho que eles fazem. E aí para ser voluntário, para quem não sabe a CVV, né, ele é o Centro de Valorização da Vida. Uhum. E um dos trabalhos que eles fazem as pessoas que estão em situação de suicídio, ligam lá, ou fazem um chat, ou fazem uma ligação, ou fazem um chat, ou faz presencial para a pessoa falar, se escutar, desabafar, né? E o quanto de pessoas que eles salvam nisso? Eles salvam como? Escutando. Eles salvam vidas. Né? E aí, ontem eu fui fazer a inscrição para ser um voluntário. E eles falam de algumas regras. Olha, quais são nossas regras? Né? Primeiro, não dê opiniões. Então, durante a escuta, não dê opinião. Terceiro, não corte a pessoa. Deixa a pessoa terminar de falar tudo. E fica depois no silêncio. E tem pessoas que você sabe que falam mais devagar, né? Que falam mais devagar, que falam mais pausadamente, que parece que ele não concluiu o raciocínio, ele não concluiu ainda, aí aquele desespero de falar, né? Então, tem pessoas que tinham outro ritmo de fala. Então, espera terminar de falar. E o terceiro é assim, o não dê opinião, né, que eu falei, espera a pessoa terminar de falar e não fale o que ela tem que fazer. Olha, Bruna, eu acho que deve fazer. Isso não existe lá. Então são essas 3 regras que eles seguem, né? Que é o da escuta, da ativa, né? Que é o que baseia as pessoas. Só que para participar como voluntário, você tem que fazer 12 cursos de 3 horas. Meu assim. Deus. Que legal. Tem que ter uma formação, então, realmente. legal, uma eu mínima achei formação. legal. Tem que O ter, trabalho sim, do legal. CVV é muito Eu achei sério. legal. Eu Eu muito achei legal, sério. então vou tentar fazer ali. Mas, de novo, é como cura.
né? Então, como cura, acho que a escuta Salva, né? voz salva. Nesse caso, salva vidas, né? Salva. Às vezes a pessoa tá ali Salva. prestes a cometer um suicídio, só o fato dela... até me arrepio de falar isso. É, Só o fato dela ligar lá E pôr pra fora. e pôr pra de fora outra forma. aquela angústia que tá travando a pessoa, né? Tá sufocando. é. Ali, às vezes, a pessoa muda de ideia. E Muda. ela sabe que ali, ela não precisa chegar naquele, né, nas vias de fato do que ela estava pensando em fazer. Ali ela enxerga que talvez tenha uma outra saída, né? Eu acho que você pode Incrível ajudar ela a isso. fazer, porque o terceiro passo da escuta, voltando para os passos, né? O primeiro que é você diminuir o ruído, o segundo é a pessoa se sentir escutada, o terceiro é o que você comentou muito bem, nas perguntas. Porque a gente acha que escutar é ficar encalado. Escutar é concordar. Também outra frase que eu não gosto, assim, quem escuta concorda. Não é verdade, né? Então, assim, a terceira parte é as perguntas. E fazer pergunta aberta. Então, a pessoa vai falar com você assim, como é que você sente com relação a isso? Olha que pergunta linda. Como é que você se sente com relação a isso? Além do que, é uma pergunta aberta que vai fazer com que a pessoa ponha pra fora e É com que isso. ela mesma vá processando o que ela tá sentindo. É né? isso, é isso. Vai ajudar ela a processar, né? E às vezes ela vai encontrar uma resposta que ela estava aqui dentro, mas não tinha chegado. E ela fala, pô, eu tenho opção. Antes de ir lá e me matar, me suicidar, eu tenho essa opção. É. Só que não adianta você falar isso para ela antes. Ela tem que chegar, né? Tem uma frase que eu gosto da gestão que fala o seguinte, ninguém gosta de de concordar na força. As pessoas gostam de, eu cheguei nessa decisão. Uhum. Exatamente. Né? Quando a pessoa acha que foi na força... Ninguém gosta. Não, eu fui forçada. Não existe isso. Então eu gosto. Então acho que esse é o papel da pergunta. Como é que você sente em relação a isso? E perguntas abertas, né? Que evitam o sim ou não. Sim. Você tá feliz? Isso é sim ou não. Justamente Né? para que a pessoa fale. Né? Como é que você está se sentindo? Né? E quando você começa a usar as perguntas abertas, e eu faço muito isso no meu dia a dia, você vê uma imensidão de coisa que vem. Né? Você acha que a pessoa está X, ela está Y. Né? E aí você percebe através da pergunta aberta. Né? E o que te levou a participar do CVV? Assim? O que você sentiu? Que você falou, puta, acho que eu quero fazer. Assim, lógico, além da escutativa, né? Que é uma coisa que você tem trabalhado. Mas o que te levou a ir para o CVV, assim? Primeiro que eu acho que eu sempre quis ser voluntário, assim, de alguma coisa. Né? Eu já fui voluntário em algumas coisas, mas muito na parte administrativa. Então, por exemplo, fui voluntário numa ONG X e meu papel era a TI. Eu ajudava. Só que eu não fazia coisa afim. Né? Eu não ia lá entregar uma marmita pro cara de rua. Percebe? Para mim, então, faltava isso. E quando eu via CVV, e eu tô me candidatando ainda, não tô fazendo, tá? Então tem que ter o passo ainda, Sei, né? lógico. Mas o que eu fiz, por exemplo, na Cruzando Histórias, foi o fim. Então, assim, acho que é um pouco disso. A resposta é, pô, se eu gosto do tema escutativa, né? E se eu quero ser voluntário, por que a gente não junta os dois, né? E para ter essa experiência, né? Eu acho que é uma experiência, e no final eles falam isso no voluntário, falam assim, olha, você acha que quem tá ganhando é a outra pessoa, cara, mas se engana, é você que é a pessoa que mais tá ganhando, que é o voluntário. O voluntário é o que mais ganha, né? Uau. Né? Então, Que então lição. é isso. Que lição, né? É Que uma baita lição. uma lição. Que lição. Com Então certeza. é isso, assim. Mas, de novo, pro CVV né, tem 12. Então, eu até achei legal o que você falou. Não é chegar lá e já vai fazer atendimento. Tem um não, preparo, cara. né? Tem que ter um preparo. Porque você está mexendo com uma pessoa que está pensando em se suicidar. Olha só que responsabilidade, né? Então, Muito forte. Ô, É Bona, isso. e você faz atendimento individual? Você faz cursos, grupos? Como que você trabalha? com relação à escuta? A escuta. Não, a escuta eu não faço curso, nada não. Ah, não. Nada, assim. O que eu comecei a fazer é o seguinte, quando eu comecei a estudar esse tema, as pessoas gostaram de Bona, vem cá, fala isso na minha equipe. E eu comecei numa equipe. Olha, escutativa, porque a escutativa, ela ajuda com conflito de equipes, com relacionamento, né? Em bater meta, aquelas coisas que a gente está no dia a dia corporativo, a gente vê muito. Né? Então, hoje, o que eu faço é falar uma palestra sobre escutativa, né, que eu conto um pouco essa história minha da Cruzando Histórias, dos métodos que a gente usa e tal, para ajudar o pessoal na empresa a se escutar melhor, Entendi. sabe? Mas não tem curso, assim, eu continuo igual o Rubem Alves, assim, se eu fizer um curso escutatório, acho que ninguém vai entrar, entendeu? Ah, imagina, tem um monte de gente que eu preciso indicar esse negócio. Não, e eu percebi isso, assim, quando me chamaram a primeira vez, eu falei, nossa, mas como é que eu vou naquela empresa não vai aparecer ninguém. Foi a minha primeira... Você foi falar de escutativa? Fui. Escutativa. Vamos lá falar de escutativa.
Eu falei, cara, mas será que vai aparecer alguém, né? E foram 12 pessoas. Falei, poxa, tá Uma bom, galerinha. 12, né? Pessoalzinho, gente pra né? caramba, né? 12. Na segunda foram 80 pessoas. É, já melhorou um pouco. Muito bom. Mas o que eu percebi? As pessoas querem saber do tema. Por mais natural que seja, por mais que, mas a gente devia saber disso já. A gente não sabe disso já. A gente não foi ensinado de criança a escutar. Não. Né? Nossos pais não foram. Não. É. Né? E até eu vejo isso na liderança, né? Tentando a liderança. Antes era aquela coisa hierarquizada. Eu mando, você obedece. Né? Na liderança e na criação de filhos. Né? Hoje, a Bruna tem filha. Funciona assim? Eu mando, você obedece? Obediência cega não funciona mais. Então, assim, aí vem de novo. Como é que eu vou criar essa menina, essa pessoinha de 5 anos? Como é que eu vou ensinar ela a trabalhar nesse mundo que não existe mais isso? Né? Então, até isso na liderança a gente percebe. Aí vem o que eles falam de liderança humanizada, né? Que é um líder mais que escuta, um líder mais que aconselha, né? Porque aquela coisa do... Pelo menos na TI, tá? Porque, assim, eu falo muito da... A gente também tem que ver que mundo a gente tá, né? Você pega no mundo, por exemplo, que faz prédio, não tem como ter muita liderança humanizada, né? Cara, faz isso, porque até é parte de segurança também, Sim, né? Tem que fazer isso, tem que seguir essa regra, não tem muito o que fazer, né? Quando a gente trabalha com projetos de TI e tal, muda um pouco o esquema, né? Então, abre um espaço maior para colaboração, né? Para trabalhar em conjunto. Então, aí a escutativa entra nessa parte da liderança. Mas tá? você acha que tá faltando, porque assim, eu sou da área de TI ainda também, né? Eu vim da área de TI. Você acha que tá faltando, assim, o que eu percebo? A área de TI é uma área que ela é muito... Tem muitas pessoas técnicas, então é uma área que tem uma galera nerd pra caramba, tem umas pessoas mais introspectivas também, então assim, tem de tudo, né? Uhum. Mas o que eu percebo, e eu vejo muitas empresas querendo fazer isso, né? Tipo, querendo fazer... colocar algumas inovações dentro da empresa. Eu quero colocar diversidade, colocar a liderança mais humanizada, e coloca umas palestras e faz umas coisas, traz umas coisas interessantes, e assim, faz aquele pampeiro. Só que no dia a dia, o que a gente percebe é que isso não funciona tão bem. Então, assim, às vezes a empresa, ela prega uma coisa que ela quer colocar ali, porque aqui a gente escuta o funcionário, aqui a gente valoriza o funcionário, aqui a gente valoriza as pessoas, né? Muitas empresas, a gente vem falando muito isso, valoriza as pessoas, mas quando chega ali no dia a dia, não é isso que acontece, né? Uhum. A gente vê, assim, a gente ainda vê muito chefe, a gente não vê líderes ali, Sim. né? Atuando no dia a dia. O que você acha que falta, assim, para essas empresas, para transformar mais líderes de verdade? Porque a gente vê muito chefe ainda nessas empresas, né? Eu acho que quando pergunta assim, Bona, qual que é o sinal que você vê como empresa que a liderança está falha? Eu falo o seguinte, 2 sinais. Primeiro, ela não atinge resultados, porque o papel do líder é atingir resultados também. Então, se a empresa não está atingindo resultados, pode ser que a sua liderança está fraca. A sua equipe de liderança está fraca. E segundo se as pessoas estão saindo da empresa. Se o índice de demissões voluntárias da sua empresa está grande, te garanto que parte para a liderança. Talvez por isso. Do chefe, não do líder. E a maior parte das pessoas saem da empresa. Eu ouvi uma frase que fala assim, pessoas deixam pessoas, elas não deixam a empresa. Isso é verdade, né? Porque eu mesmo, assim, já saí de muitas empresas por conta de gestão também. ruim. Sim. Então, assim, as pessoas, e parece que essas empresas não querem enxergar isso. Mas as pessoas, elas pedem demissão muito por conta de gestão ruim, de liderança que não é liderança, né? Ô Bruno, eu brinco o seguinte, o que é uma empresa? A pessoa vai assim, não, Bona, porque essa empresa... Aí eu falo, cara, que empresa? Essa parede aqui, essa lousa? A empresa parece é uma coisa, né, vamos falar abstrata, assim, uma entidade. É uma Cara, crença, na verdade, né, a empresa. Todo mundo acredita que ali existe uma empresa, Exato. e aí aquilo passa a ser... É como a fada sininho, né? Todo mundo acredita. Exatamente. Né? Isso Então, o que é empresa para um cara que é mais júnior? É o chefe dele. A forma como aquele chefe trata, a forma como aquele chefe comunica, aquilo é empresa. O cara não tem acesso ao presidente da empresa. Exatamente. Então, é o que você falou. Cara, as pessoas se demitem, sim, por causa do chefe. Não é por causa da empresa, é por causa do chefe. Né? Então, são esses 2 sinais. Se você percebe que as pessoas estão pedindo demissão, que não estão se sentindo bem, isso é um sinal que a liderança está falha.
É liderança em todos os sentidos, assim, não só o líder lá que está perto da equipe, até o presidente. Quando eu falo de liderança, é total, né? E outra coisa também, quando eu falo de liderança, são resultados, né? Porque eu escuto muito falar de liderança humanizada. É legal escutar. Agora eu tô falando assim, tô botando o chapéu do gestor, Sim, tá? com certeza. É legal escutar. A empresa As não é pessoas ONG, têm. né? Ela precisa lucrar Só que ela tem que dar resultado. também. Tem uma frase do Vicente Falcone. Vicente Falcone é um tiozinho, tem 80 anos hoje. E ele implantou o sistema de gestão na Ambev. E é um sistema famosíssimo no mundo inteiro de eficiência, né? Ele tem a seguinte frase, ele fala o seguinte: ser líder é atingir resultados com a equipe da maneira correta. Então, são 3 pilares. Incrível. Atingir resultado junto com a equipe e da maneira correta. O que é a maneira correta? É o mais difícil. Com justiça, sem bola por trás, fazendo as pessoas se sentir bem. Então, você percebe que são os 3? Se essas 3 aqui não rodarem, né? O pessoal me procura muito. Uma vez eu postei isso no meu LinkedIn, até gerou muita polêmica. Eu falei assim: olha, gente, líder humanizado também é demitido, tá? Se o cara não entrega, ele é demitido. Então, voltando um pouco para a escuta, eu acho que o papel do líder hoje é ter essa consciência, né? De saber escutar, de saber se colocar, né? E voltando no papel da empresa, tenta nisso. Quando alguém te perguntar, mas a empresa está ruim. Mas quem é a empresa? A empresa somos nós, cara. São as pessoas. São as pessoas. As pessoas que né? compõem a empresa, né? Eu tinha um chefe. Eu tive muito chefe. Tinha um também. chefe, Nossa. tinha. Ele falava assim: não, aqui a porta está aberta. Quem quiser entrar, entra, estamos aqui à disposição. Ninguém entrava. É um sinal. Já vi isso também. Você já viu acontecer. isso? Sim. Então, o que adianta É um ter a sinal porta? que tem alguma coisa errada, Não, né? sinal, e a pessoa não percebe, Não percebe. entendeu? Então, hoje, aí qual que é a ideia? Não, então vamos tirar as salas. Vamos tirar as salas, todo mundo agora fica no mesmo lugar e tal. Não muda nada, porque a porta não é uma porta física, né? Lindo. É uma barreira. Que lindo. Exatamente. Né? Isso, É uma perfeito. barreira que É uma a pessoa barreira. criou ali, né? Exatamente. Tendo porta ou não tendo porta, Não é uma não porta vai mudar física. nada, entendeu? Cara, porque para mim o papel do líder, assim que eu falo, ele é te ajudar, né? E se você sente que, se eu for lá falar com a Bruna e ela vai me criticar, ela vai me dar mais trabalho, por que eu vou lá? Às vezes Não você sai é. pior do que você entrou, então nem Isso- vai. é isso. Exatamente. Compensa mais você procurar outra oportunidade em outro lugar, Isso. Do que ficar se que- desgastando. se desgastar naquele lugar, né? É. Ô, Bona, e como que é a aceitação das pessoas? Porque eu imagino assim, você chegar para uma pessoa, é isso que você falou do feedback que você deu para a pessoa da sua equipe, e falar, ó, você não escuta as pessoas. Se a pessoa não escuta os outros, ela se liga que aquilo é um sinal, você dá aquele feedback, é um sinal de que ela precisa mudar alguma coisa, é uma coisa positiva, a pessoa toma isso como positivo, ou a pessoa... Como que funciona isso? Vamos lá, assim, eu já fiz muito isso, assim, eu tenho uma coisa que eu brinco, assim, a palavra feedback, quando eu falo assim, vou te dar um feedback, Ai, o gente, que olha, você faz? Não, deixa eu fazer um parênteses. Vamos lá. Eu odeio essa palavra. Olha, quem tá me assistindo aí, odeia a palavra feedback. Mas é uma palavra que traz uma coisa ruim. Gente, eu não É gosto. verdade. Eu acho que é ruim. Verdade. Sabe o que é o problema? É. Sério, desculpa, só fazer esse parênteses. É. Porque assim, a gente sabe que tem coisas na empresa que tem formalidades e tal, mas às vezes, e eu tive uma chefe que, ai, meu, ela era muito formal, assim. Gente, você tá lidando com outra pessoa ali, seja mais humano. Baixa um pouco a bola, né? Se desarme um Se pouco. desarma, eu preciso bater um papo com você, vamos conversar. Pra que tem que, sabe, vou te dar um feedback? Eu falo isso porque, assim, eu tenho muita experiência com... Já tô há 20 anos fazendo isso, então a palavra feedback, ela pra mim, ela é terrível, assim. Nossa, ela remete a muita coisa ruim. Não, porque assim, vou te dar um feedback. Qual que é na cabeça da pessoa? Vamos lá, ele vai começar a falar bem de mim. Pra me preparar. Tem uma linha de que eu raciocínio. chamo de sanduíche. O sanduíche. Eu falo bem, depois eu critico. Critique e E aí, finalização. no final, eu termino com coisa boa. Isso aí. A pessoa nem escuta a parte boa. Ela só fica esperando o que você já vai falar. Pronto, vamos pra parte ruim já? Não é Isso assim aí, que você tipo, sente? você fala, me critica lá. Pula isso aí. Fala qual que é a comida de rabo que você queria me dar aqui quando você me chamou pra esse feedback. Isso. Por quê? É tipo isso. Porque não existe a cultura de dar o feedback bom. Então ninguém Não, chama é uma muito pessoa difícil pra isso. elogiar, entendeu? Simplesmente Exatamente. pra elogiar e acabou a conversa ali. E Exato. foi. Geralmente a pessoa vai fazer aquela volta, exatamente esse sanduíche, vai dar uma volta pra poder pegar naquele ponto e fazer a crítica, entendeu? No caso, a sua pergunta foi como é que a pessoa que não escuta, ela vai Ela escutar o aceita feedback? isso.
eu acho que ela tem que ter confiança em você. Então, por exemplo, no caso que eu dei o feedback, uma pessoa que não confia em mim, se eu for dar um feedback pra ela, ela vai falar assim, cara, lá vem esse cara que eu nem conheço, que eu nem confio, me dá feedback. Quem é essa pessoa para me dar um feedback? Olha só. Então, quando eu tenho confiança dela, que eu tô lá para ajudar ela, ela tende a escutar melhor. Não que ela vai escutar, mas que ela tende a escutar. Porque ela sabe que o Bona tá ali para ajudar ela, né? Sim. Então, e a forma como você conduz também. Então, no caso dela, o que eu fiz? Eu falei assim, olha, eu sinto que as suas relações estão estremecidas. A tua equipe tá vindo aqui reclamar de você. É um fato. Não tô inventando isso aqui. Então, eu posso fazer duas coisas. Ou fingir que eu não escutei, isso só vai piorar, ou a gente fazer alguma coisa. Eu posso ir lá e eu intervir nisso. Só que é pior do mundo. Então, como é que a gente trabalha você para essa revisão? Então, olha, eu percebo o que eu fiz com ela antes. Ela falou assim, não, Bona, então, realmente eu preciso melhorar a minha relação. Eu falei, melhorar a sua relação? Eu acho que você precisa escutar melhor as pessoas. Porque eu vejo que as pessoas, quando você fala, você interrompe. Você não deixa a pessoa terminar de falar. Então, aí que foi um feedback. Então, não foi um sanduíche que a gente fala, né? Exatamente, você foi direto, né? E foi verdadeiro. E verdadeiro. Foi verdadeiro. É isso. Foi verdadeiro. Então, se as pessoas vão assimilar ou não, eu já meio que não sei se vale a pena ficar pensando. Eu penso que dou. Porque o papel do líder é dar esse feedback. Sim. Né? Sim. Porque senão as pessoas também saem da empresa e falam assim, nunca tive o feedback. Sim. Já ouviu isso também? Acontece muito. É que eu tem sou de muito. RH, eu venho do RH, né? Então. Eu ouço A muito Van isso. conhece bem isso. Conheço Mas bem assim, essa tem a história. parte da... a gente sabe, né, apesar de não gostar da palavra, mas a gente sabe que tem a parte assim, a parte da formalidade ali, né, da Tem. empresa, que tem o processo de avaliação, que aí a gente sabe que tem que dar o feedback para o funcionário, enfim, a gente sabe que tem coisas ali que a empresa tem que cumprir também, Sim. né, a gente sabe disso. Sim. Mas assim, o que eu acho que faz muita falta, e esse ponto que você tocou é muito importante, é a questão da confiança. E assim, e tem pesquisas científicas, inclusive, não sei se você já viu, mas tem pesquisas científicas que mostram que equipes que se conectam são aquelas que têm confiança, assim, Sim. se não tem confiança como base, por exemplo, e não é aquela confiança, Sim. assim, de, eu vou abrir minha vida toda pro meu líder, não é isso, mas assim, é uma confiança no ambiente de trabalho mesmo, se não existe confiança, assim, não existe equipe. Não. A base é confiança. Não. Se eu não confio no meu líder, eu não vou falar certas coisas para ele, eu vou omitir. Se não tem confiança entre os colegas de trabalho, e eu acho que isso é papel do líder, criar esse ambiente. E eu acho que isso de não vale confiança. nem só para o trabalho, vale para a tudo. família, para relação Pra de tudo. amizade, para relacionamento, vale para tudo. Você Confiança é bom. estabelecer essa relação de confiança entre as pessoas, né? Eu Exatamente. acho isso incrível. Isso é bom. Eu lembro, eu acho que até contei essa história pra Bru. Eu tinha um namorado lá quando eu tinha 20 e poucos anos. Beijo, Vinícius. A relação continua boa, né? Continua boa, tá? Nunca mais vi, nunca mais vi. Tá bom. Vai aparecer aí nos comentários. Vai. Vinícius, comentei. E ele tinha muito essa questão de ouvir as pessoas. Ele tinha, onde ele ia, ele tinha 1 milhão de amigos, estava sempre cercado de pessoas. E eu admirava muito isso, porque eu falava, caraca, todo mundo, ele é unânime. Uhum. Todo mundo Aquela gosta desse pessoa moleque, que gente, gosta como de que pode? conversar, né? E aí eu comecei a analisar, eu falei, pô, por que as pessoas gostam tanto dele? E era exatamente porque ele escutava. Ele não abria a boca. As pessoas acho que nem sabiam quem ele era direito. Olha que incrível. E ele chegava, só que assim, ele ouvia, ele fazia perguntas ao respeito do que a pessoa estava contando, e numa próxima, quando ele encontrava a pessoa, ele perguntava, e aquele dia lá, você foi lá no Nossa, negócio? ele realmente ouvia. Ele estava prestando atenção no que a pessoa falava. E era incrível que ele era unânime, não tinha quem não gostava daquele menino. A gente tinha um professor na faculdade, esse professor não conversava com absolutamente ninguém. Ele entrava, dava aula, saía no corredor, ele não falava oi, ele era extremamente introspectivo, assim, né? E muitas vezes, aconteceu várias vezes, a gente tá no grupinho, assim, de alunos, ele chegar, cumprimentar esse menino, de abraço e tudo mais, trocar uma ideia, e não cumprimentar o resto do grupo. Era só ele. Então, assim, Caramba! ele era incrível. Eu acho que ele não tem noção, não sei se ele tem noção da capacidade que ele tinha. Eu acho que isso era uma coisa tão natural para ele que ele não via isso, A pessoa né? nem percebe, né? E é impressionante quanto as pessoas desejam ser ouvidas, né? É incrível. As pessoas procuravam ele para conversar, Procuravam demais ele para conversar. Ele vira
É uma referência. É uma exceção, não é uma regra. Né? É uma referência. Mas é muito gostoso quando você procura uma pessoa que a pessoa, ela realmente dá atenção, né? Nossa. E ela dá atenção de verdade, assim, não é aquela coisa... Não é falso. Não é. A pessoa, ela realmente, ela te ouve, ela tá prestando atenção no que você... Ela tá interessada. Porque Exatamente. é a questão que você falou do ruído interno. É assim, ó. Às vezes a pessoa vem procurar... Você vai procurar uma pessoa pra conversar, e às vezes a pessoa tá com ruído interno ali, sei lá. Às vezes você vê nos olhos da pessoa, né? Aquele olho de vidro, assim, que a pessoa atenção. Ela não tá te dando atenção. Esse é o fato. Ela não tá te dando atenção. Ela não tá nem ouvindo o que você tá falando. E eu acho que esse é um dos problemas da comunicação hoje em dia com as pessoas. As pessoas não prestam, elas não estão interessadas nos problemas do outro. E pode ser família, tá? E a outra questão é o tal da esperando a vez de falar. A pessoa tá ouvindo ali, às vezes ela tá pensando só pra esperando falar. Então, assim, você tá falando ali, você tá contando um problema seu, aí a pessoa tá aqui, eu vou falar de um bagulho que eu fiz essa semana também. Aí você acaba de falar, a pessoa fala, mas, sabe o que aconteceu comigo? E pronto. E sabe o que acontece? Às vezes a pessoa conta uma história completamente diferente da história que você contou. Porque ela não ouviu o que você falou. Não ouviu nada. Ela só tava processando o que ela ia falar em cima, né? Só. Acho que, de novo, o silêncio entre as pausas é importante. E a gente não está acostumado com o silêncio. Então, é constrangedor o silêncio. É constrangedor. Assim, eu já dei aula, já dei sala de aula, já dei aula, né? E eu já fiz esse teste. Assim, chega numa sala de aula e fica em silêncio 1 minuto, sem falar nada. O pessoal fica desesperado, assim. O que tá acontecendo? Tá acontecendo? Lembra que a gente fez um exercício na faculdade, assim? Que a gente virava duas pessoas, uma de frente pra outra. Foi a primeira aula da faculdade de psicologia. E a gente tinha que ficar, sei lá, acho que 5 minutos. Se olhando. A gente tinha que ficar 5... Fiz isso com a Camila. Beijo. Eu fiz com a Dani. Beijo, a gente tinha que ficar de frente pro colega de sala. Durante o professor fez isso. Professor incrível, Thiago. 5 minutos olhando no olho da pessoa sem desviar. Você imagina isso? Constrangedor. Não. A gente não consegue fazer nem 10 segundos. 5 minutos. Constrangedor, né? É constrangedor, tipo assim, sem falar nada. Tipo, não foi incrível aquele exercício, né? Foi. Parando nossa, aquilo lá foi incrível. É que vocês já estão acostumados, por exemplo, mas esse ambiente de podcast que eu tô aqui, de se olhar no olho, de não pegar celular. Assim, vocês já estão acostumadas com isso aqui. Verdade. Eu que tô aqui pela primeira vez. É um desafio, né? É diferente. Porque é olho no olho, é conversa direta, não tem celular. Não tem distração. Não tem distração. Exatamente. A gente tá presente na conversa. Perfeito. Porque isso é uma coisa também, hoje em dia. A gente fala muito aqui de transtornos, tem o TDAH, enfim, tem pessoas que têm transtorno mesmo que, assim, a cabeça é uma máquina de produzir pensamento e a pessoa tem dificuldade de focar. Uhum. Mas a gente vê também coisas que distraem mesmo, né? E o celular é o maior hoje em dia. E as pessoas não estão presentes, assim, né? Não. Nenhuma conversa. E é tão gostoso estar presente numa conversa igual a gente tá fazendo aqui. Nem fale. Acho que é por isso que a gente tá se dá tão bem e a gente vê que as pessoas saem bem daqui e tudo, as pessoas vêm, falam de um assunto que elas gostam, a gente ouve e as pessoas saem se sentindo bem. Exato. Né? Eu acho e interessante. até voltando no que você comentou de eu sou um bom escutador, e eu brinquei com a minha esposa, ela fala que não é, né? E esposa sempre é. E as pessoas me perguntam assim, mas cara, dá pra ser todo tempo? Eu falo que não tem como ser todo tempo, não tem como, mas tem momentos que tem que parar. Então, por exemplo, eu falo muito do liderança, né? O líder, você conversa com muita gente o tempo inteiro, mas tem algumas pessoas, naquele momento, você precisa prestar atenção nela, cara. Pega ela, 15 minutinhos, desce num café, olho no olho, entendeu? Se ele só fizer isso também, ele não faz o resto que tem que fazer, lógico, mas alguns momentos precisa ser feito, né? Então, isso que a gente tá fazendo aqui agora, que você falou, ele é um momento que a gente tá fazendo aqui agora. Não dá pra ser sempre assim. Exato. Não dá pra ser sempre assim. Não dá... Mas a cabeça a gente tá com problema, a gente viaja também, né? E tem que saber. E a gente não pode ficar se cobrando o tempo todo também, né? Você vai sair daqui, agora eu vou ser escutativa com todo mundo. Não, a gente não consegue. Aí entra uma coisa que eu aprendi, que é escutar você mesmo. Que pra você escutar alguém, você tem que estar bem com você mesmo. E aí a Monja Coin é uma referência nisso. Gente, é incrível. Se você não tá bem com você, como é que você vai poder ajudar o outro? Né? Se naquele momento você não consegue prestar atenção, tudo bem, fala. Às vezes acontece isso. Bona, preciso falar com você. Cara, agora eu não consigo falar com você.
juro que eu queria falar, mas eu não consigo. Me dá 10 minutos. É melhor falar isso do que você faz de conta que tá fazendo. Exatamente. Entendeu? E a pessoa vai perceber, né? Que você não tá prestando atenção. É pior. Não é? E assim, eu fui líder também durante muitos anos, né? E você sabe o que assim me conectava com a minha equipe? Inclusive, eu entrei para uma gente como é da área de TI, você vai saber. Não vou citar aqui o nome do banco, mas assim, eu fui liderar uma equipe num banco muito famoso lá, por aquela empresa que a gente trabalhou junto. E assim, e você sabe o que diferenciava de outros líderes que trabalhavam? E não tô falando isso porque me acho melhor que ninguém, pelo contrário, longe disso. Mas assim, eu me conectava com a galera porque sei lá, eu ouvia, eu conversava com eles, assim, eu realmente prestava atenção. Teve um caso, assim, de uma menina que ela chegou a se abrir comigo, uma das lideradas, que era uma menina, assim, que todo mundo detestava lá, sabe? Tipo assim, bocuda, aquela pessoa que era difícil demais de se relacionar. E aí eu falei, gente, mas será que alguém se sentou e já tinha discutido com outra líder lá? Ela já tinha passado por vários outros líderes porque ninguém queria ficar com a menina. E aí eu falei, mas será que alguém sentou e conversou mesmo com essa menina, assim? Ela não deve, ela tem uma personalidade forte pra caramba, ela não deve ser fácil, mas... Aí eu fiz um teste, né? Também tava chegando, você chega também cheio de vontade de fazer as coisas, né? Vai salvar o mundo, né? Você acha que vai salvar o mundo. Eu também tava nessa vibe aí também. Só que eu cheguei e fui conversar com todos os liderados. E você sabe que quando eu fui me apresentar e pedir para que eles se apresentassem, aí eu falava assim, fala um pouco de você agora. Aí sabe que a pessoa começava a falar? Então, eu tô na área de TI e tal. Aí eu falava, não, eu não quero saber do seu histórico profissional. Eu queria falar, quem é você? Sei lá, Joaquim, José, Daniel, quem que é você? Aí a pessoa ficava assim, tipo, quer saber de mim, quem eu sou? Eu falava, fala aí, se é casado, se é solteiro, mora com a mãe, mora com o pai, tem filho, não tem, torce pra que time, sei lá. Sim, fala um pouco de você, entendeu? E aí assim, eu começava a me conectar com eles. E aí essa menina, que era super difícil, ela desabafou um dia comigo, chegou até a chorar, falando que ela tinha sofrido um relacionamento super abusivo. E aí ela criou uma barreira, assim. Então, com qualquer pessoa. Ela era muito agressiva para falar. Ela era muito agressiva na forma de falar. Ninguém, tipo, chegava perto dela para conversar, assim. Porque ela criou uma barreira, assim... ela criou um escudo mesmo. E ela era super reativa. E aí, ela desabafou isso comigo, porque ela acho que sentiu vontade. Desabafou, chorou, aí me contou, tal, e eu só ouvi. Falei, poxa, aí ela foi contando a história. Aí um dia eu fui lá e comprei um chocolatinho, assim, tipo, porque eu fiquei comovida com a história. Comprei um chocolate, assim, porque eu senti que ela tinha muito uma questão de autoestima. Aí eu comprei um chocolate, era... Como um chocolate... Tem um chocolate que tem uns nomes, tipo talento... Prestígio, eu não sei. Eu comprei um chocolatinho assim, e que tinha um nome assim, que eu não lembro agora qual era o chocolate, e deixei um bilhetinho na mesa dela, falando assim, você é uma pessoa especial. Sabe, atitudes assim, muito simples. E aí eu me conectei com ela assim, saí de lá, e a gente até se falava depois que eu saí assim, sabe, coisas assim simples, que eu acho que faz a diferença, né? Você tá lidando com outro ser humano. Às vezes as pessoas esquecem disso. Elas estão simplesmente lidando com outra pessoa ali do outro lado. E te fez bem essa... Muito. Me fez. E me fez bem, assim, porque... Inclusive, eu era até mal interpretada pelos outros líderes, assim, sabe? Assim, eu não criei um bom relacionamento com a liderança, porque eu acho que a galera achava que eu tava ali... Sabe aquela coisa que, tá pra se mostrar, quer chegar achando que vai resolver os problemas que ninguém conseguiu resolver. Não era essa a minha intenção. A minha intenção era só me conectar com as pessoas. E se eles não faziam isso, enfim, mas eu só queria me conectar, eu queria me relacionar com as pessoas, eu queria entender quem estava ali do outro lado, sabe? Me conectar, era isso. E tudo que ela precisava era disso, de uma conversa, de uma atenção, ser ouvida um pouco. Exato, só isso. Teve um caso numa empresa que eu trabalhei, nessa coisa da pandemia e tal, que ligar a câmera. Não liga a câmera, tem que ligar a câmera, não sei se já passaram por isso em reuniões. Já, né? eu já. É que você não trabalhava não cheguei a pegar online.
Online tem uma... Não sei nem como pode dizer isso, mas tem uma coisa de ligar a câmera, não ligar a câmera, tem pessoas que ligam, tem pessoas que não ligam. Eu lembro que tinha gente que falava que se você colar 2 durex, parece que a câmera tá quebrada. É. O pessoal fazia isso. Eu não sabia. E tinha uma pessoa específica da empresa que não ligava a câmera, né? E não ligava. E o pessoal pedia, não ligava, e demos feedback, não ligava. E eu fui falar com ela. Olha só. Eu falei, cara, pra pessoa, por que você não tá ligando a câmera? Mas, cara, não tô aqui pra te obrigar a ligar a câmera. Eu quero entender. Só quero entender. O que tá acontecendo por trás. Ele falou, bom, no lugar que eu fico, se eu te ligar aqui a câmera, ele é um lugar... Ele usou a palavra barraco. É um barraco. Então eu tenho vergonha. Tijolo amostra. Deus, olha só. Eu tenho vergonha de ligar, porque, cara... Aí eu falei, cara, mas tem a opção de você mudar o fundo. Ele falou, tem? Eu falei, tenho. Aí ele foi lá e ligou o fundo. Pra ele foi uma libertação. Ele falou, cara, porque eu tava preso, que eu não queria ligar. Pessoa nova, que não conhecia a tecnologia. Eu falei, não, liga aí que você vai ver. A hora que ele ligou e viu aquele fundo escondido, ele falou, beleza, agora eu vou ligar sempre a câmera. Ai, que maravilha. incrível, Mas olha. por que a gente fez isso? Porque, cara, me fala, por que... Você foi lá pra entender, você não foi lá Fui lá pra entender, não pra julgar responder. e querer despejar regra em cima Não. do cara. Você foi lá pra entender, Não, cara. Posso não. te ajudar em alguma coisa? Tá Não. acontecendo alguma coisa? Mas assim, isso de uma forma verdadeira, né? verdadeira, porque eu falei, alguma coisa tá acontecendo. Não é Olha alguma só. coisa que a gente não tá vendo e que ele não tá falando o que tá acontecendo. E às vezes um funcionário não tá indo bem, né? E assim, ele tá... Às vezes é um funcionário que ou dá muito trabalho, ou acontece... Tem gente que, enfim, dá trabalho mesmo. Mas tem uns que são safadinhos mesmo. Tem. Mas tem pessoas que às vezes estão passando por algum problema. Às vezes na vida pessoal e ninguém sabe. Às vezes o cara não tá desempenhando, né? E o povo só reclama, né? Senta além, porque não entrega, não faz isso. Mas às vezes ninguém foi lá e tentou entender o que tá acontecendo na vida dessa pessoa. Às vezes a pessoa tá passando um puta de um problema. E normalmente é a pessoa mais introvertida. Porque a extrovertida, todo mundo sabe da vida dela, né? Exato. É aquelas pessoas que contam pra Que todo conta mundo, pra que vai todo chamar mundo. o líder pra conversar toda hora, vai conversar com o colega toda hora e tal. A questão é aquele introvertido que tá ali quietinho, às vezes tá passando por uma situação e ninguém tá sabendo, né? É você chamar cada pessoa pra tentar entender, né? Exato. Tratar as pessoas como pessoas, né? Tratar as pessoas Exatamente. como pessoas. E liderança, então, voltando à liderança, eu brinco que quando eu era menino, eu nasci no interior de São Paulo, né? De que cidade você é? Barra Bonita chama. Ah, Mas que você tem um lindo sotaquezinho lá. do São interior, Porta, Porteiro né? e Portão. Cidade linda lá. Porta, Porteiro e Portão. E Barra Bonita. Tem o passeio de Eclusa lá, Fica né? perto de Bonito. onde? Eu não conheço. até pra ser de Clusa, fica... Você conhece, fica daqui de São Paulo a 3 horas. Fica no meio do centro de São Paulo, no centro do estado de São Paulo. É perto de Jaú, Perto né? de Jaú. Perto de Jaú. Isso, Agora Jaú, me localizei. Bauru, Bauru, Jaú. Jaú. Que legal. E eu nasci lá, vou lembrar porque eu queria falar isso. E eu nasci em Barra Bonita. Esqueci o que eu ia falar agora. O que a gente tava falando mesmo? Do que a gente tava falando? Você tava falando de liderança. Nossa, gente, que incrível Bloqueou. isso. Bloqueou. Olha, a gente interrompeu essa... Então, tá vendo? Você ia falar... Lembrei agora. Vai, bora. E eu queria Muito fazer bom. psicologia. Eu falava assim, nossa, cara, Você quero leva fazer jeito, psicologia. né, Mona? Não, queria fazer psicologia, que acho que é uma psicologia. Aí minha mãe, a mãe falou assim, que psicologia nada? Faz TI, Olha que é o que só. tá bombando. É o que tá dando dinheiro. Tá dando dinheiro. Assim a palavra é essa, tá dando dinheiro. Aí isso você vai aí. pra São Paulo, trabalhar em São Paulo. Mãe, obrigado. Porque eu acho que isso também é o papel de mãe. Com Cara, certeza. e assim, sou muito feliz do que eu faço. E eu brinco que fazendo liderança é o lugar que eu mais faço psicologia no mundo. Ele faz mesmo. Porque é o tempo inteiro conflito, o tempo inteiro conflito de interesse, conflito. A Bru já veio como líder, né? O papel é isso. O papel é como é que você faz a equipe trabalhar junto, né? E é um desafio. É um desafio. Pessoas com personalidade diferente, com história de vida diferente, com comportamento diferente. Até eu gosto muito de futebol, né? Eu sou corintiano, mas eu gosto muito do Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras. E perguntaram pra ele assim, cara, mas qual que é o seu papel no time? Ele falou assim, olha, o meu papel no time não é ensinar o João a chutar no gol, porque ele chuta melhor do que eu no gol. Não é ensinar o André a cabecear uma bola, porque o André cabeceia muito melhor do que eu uma bola. O meu papel como líder é fazer o João no lugar certo cruzar, o André no lugar certo cabecear. Então o que eu coloco é eles mesmo na posição correta. Isso é isso que eu vejo o papel do líder.
Então, eu acho que o nosso papel do líder é isso, é fazer as pessoas estarem no lugar certo, desempenhando o melhor que pode naquele momento, né? Então, é isso que eu vejo no papel de liderança. Isso é incrível. Esse é o papel de um bom líder, né? Esse é o caminho mesmo, né? E volta com a escuta. Se você não escuta, você não vai conseguir ser. Não. Né? Não vai. Então, E tem gente que não escuta, né? Tem gente que tem a dificuldade tem gente que quer falar o tempo todo, tem gente que quer falar de si o tempo todo, tem gente que quer cagar a regra o tempo todo, não é? E eu percebo que tem muito nossa, isso. gente. As pessoas parece que gostam de falar de si. Parece que é o assunto preferido, né? A pessoa gosta de falar de si. Por isso que tá na moda esse negócio de chamar todo mundo de narcisista, né? Porque não é que narcisismo é um transtorno de personalidade, tá, gente? Não é assim, tem que ser diagnosticado, não é assim. Se a pessoa gosta de falar dela, a pessoa é mais parecida, como dizia antigamente, a pessoa é narcisista, não é isso. Mas hoje as pessoas gostam muito de falar de si, né? É só você parar e ouvir a pessoa falar de si, que você já vira um puta cara gente boa, como o Vinícius. Vira uma gente boa pra caramba, exatamente. Né? Então... porque assim, esse negócio, eu acho que isso também tem muita relação, esse negócio de falar de si, porque hoje em dia as pessoas dão muito valor pro que as pessoas têm, né? Então assim, eu sou isso, eu faço aquilo, eu tenho aquilo, então... Acho que é por isso que a galera gosta de falar, né? Eu faço isso, eu fiz aquilo. É porque gosta a galera, de dá, achar, né? a galera dá muito valor nisso. Foi engraçado que, assim, eu falei pra vocês que eu fui no... Hoje de manhã eu fui lá na assinatura do livro desse André, né? Muito André. legal, né? Onde foi, mano? Foi em São Paulo. Eu nunca tinha ido numa sessão de autógrafo, então eu fui lá. E tava cheio de gente, assim, tava cheio de gente. Então ele fez uma palestra antes, rápida, tava lotado, e aí fez uma mega fila pra assinar. A monja não tava só ele. Não, só ele. Eu achei que ela fosse, mas não deu pé. E aí mas eu fui pra ver ele mesmo, assim. E eu fui o terceiro da fila, porque como eu tava com uma filha pequena, eu não pude participar da palestra. Então eu já fiquei na fila pra assinar e sair. E aí ele veio, ele sentou e assinou duas, aí fui eu. Aí eu abaixei e falei assim, como é que você tá se sentindo? Eu perguntei pra ele. Ele quase caiu da cadeira. Cara, porque, ele assustou. Assim como, né? Ele falou, cara, feliz. Porque eu não imaginava que ia estar tão montado assim. Que incrível. Olha, com o olho cheio de lágrimas. Que lindo. Eu falei, cara, ele não tava esperando uma não pergunta tava, dessa. Mas eu fui genuína, porque eu falei, cara, porque a gente acha assim, né, o cara ficou famoso, mas o que esse cara passou na vida, com certeza. né? Pensa que é fácil lotar um ambiente inteiro, né, pra assinar um autógrafo pra um livro Formar seu. uma fila, Cara, lançar um livro é difícil, agora... Então eu falei, cara, eu quero saber o que ele tá sentindo. E foi isso, eu falei, cara, o que você tá sentindo? Como é que você tá sentindo? Como é que você tá se sentindo? Ele falou, cara, feliz. Porque eu não imaginava isso aqui, né? Então, de novo, o poder de escutar o outro, né? Porque eu podia falar pra ele assim, sou seu fã, adoro seu trabalho, seria mais um. Exato. Isso ele ouve o tempo todo. E você tá falando de você. Sou seu fã, gosto do seu trabalho, você tá falando de você, não é? Então é isso, essa brincadeira que a gente faz. Legal, né? Que louco. Ô, Bona, e como que a pessoa pode fazer para praticar isso, para praticar a escutativa? Ela tem que se observar, tem passos, tem técnica, como que a pessoa pode fazer para quem tá ouvindo? Eu brinco que para você praticar a escutativa, você tem que praticar. Não tem outro caminho, não né? Não tem o caminho fim. Não é uma coisa que assim, vou aprender. Me certifiquei em escutativa. Acabou. Não existe. Tô com diploma, agora tô... De novo, às vezes, voltando pra minha esposa, Paula, um beijo. Às vezes a gente tem discussões que eu falo, cara, eu não escutei ela. Eu devia ter escutado ela, não escutei. Então, eu sou um cara que estudo isso, eu diversas vezes me pego fazendo isso. Então, às vezes, e assim, eu brinco com vocês, praticando. Pô, tô sentindo aqui que eu tô fora, preciso voltar pra essa conversa. Eu comecei a fazer meditação. Você faz meditação? Né? Eu faço. O que é meditação? O pessoal acha que é lá sentar, eu vou ficar... Não é assim, ficar viajando, não. É você estar no presente. Não pensar em nada. Mas você não fica puxando a memória? Volta. Eu li uma vez, eu acho que foi num livro do Osho, que ele fala, deixe os pensamentos entrarem, só não sirva chá. Porque o pensamento entra e já vaza, já vai embora. Então você observa os seus pensamentos, ele passou, foi embora, veio outro, passou, foi embora, e você tá ali de espectador dos seus pensamentos, né? Por que eu falo isso? Até a monja fala uma coisa, ela faz uma analogia com entrar no mar. Ela fala assim, quando você começa a meditar os primeiros minutos, é que nem no mar no início, é aquelas ondas, aquela barulho, só que vai entrando, que vai chegar uma hora que não vai ter onda mais. Só que para chegar nesse momento, você tem que praticar
né? E por que eu falo para você isso? Porque eu acho que a escuta, essa coisa de diminuir o ruído mental, tem muito a ver com a meditação. Então, percebi que o meu foco desviou da Bruna. Volta, volta, volta. É o tempo inteiro assim, volta. Se policiando, né? Tô pensando na resposta. Bora, ela não quer resposta. Volta. É se policiando. Chega uma hora que fica um pouco mais natural, tá? Mas é praticando. Porque a gente quer responder, a gente quer dar conselho, a gente tá pensando. Eu tô aqui falando, você tá pensando em alguma coisa. Não tem como. É que nem meditação, não para. A mente não para. Eu acho que esse é o maior mito da meditação, né? É deixar a mente sem pensar. Não existe mente sem pensar. Se você ficar sem pensar, você dorme. Né? Não tem. Exatamente. Que é o que a gente costuma usar você quando não tá você vivo se você não tiver pensando. Exatamente. Coisa muito quando errada. você deita na cama e não consegue dormir, a melhor técnica é você ir tentando controlar os seus pensamentos e abaixando, que uma hora você vai acabar pegando no sono, né? Então a meditação não é isso. A meditação é você se observar. Tem o mindfulness que também, tem até estudos científicos que falam do mindfulness, né? Que é você sentir o seu corpo, sentir o externo, sentir o interno, prestar atenção, tudo, você né? Tá você presente no tudo, agora. até lavando uma louça. Você tá, até lavando uma louça. Você tá prestando atenção na temperatura da água, você tá na textura da bucha, do prato. É isso, tá presente lavando uma louça, gente. Isso é mindfulness. Exatamente. Então, a dica que eu dou, até quando eu comecei a falar, que é a diferença de escutar e ouvir, é decisão. Então, já que eu decidi escutar essa pessoa, então vou diminuir o ruído, não vou perguntar depois, deixa ela falar, deixa o silêncio. Então, se você praticar essas 3 coisas, que para mim é tentar diminuir o ruído, tentar não julgar, tentar não querer responder, sabe? E dar pausa depois da conversa, eu acho que já vai ajudar muito a prática. Porque é uma prática. É o que você falou, é que nem fazer musculação. É o dia a dia, né? Tem que praticar, né? Tem que praticar. Pra você ficar bom em alguma coisa, é praticando, não tem outro caminho, né? E voltando na questão da pausa e do silêncio, eu percebo que às vezes eu faço isso, ou quando a pessoa me fala alguma coisa que eu não tenho uma resposta imediata, eu preciso processar um pouquinho, e a pessoa acaba achando estranha essa pausa. Porque realmente é o tal do silêncio constrangedor, né? E tem gente que é muito acelerada, tem gente que tá ali a milhão, então se eu vou parar 5 segundos pra respirar, pra processar o que ela me falou, pra responder, a pessoa já tá ali, né? Vamos, me fala. Né? Cadê minha resposta? Isso aí, né? Aí sabe o que você pode fazer? Você fala assim, posso pensar? Eu uso isso. A pessoa vem, ela... a pessoa sabe que você tá prestando atenção. Aí eu falo, olha, posso pensar um pouco? Acontece muito isso com a minha equipe, por exemplo. A pessoa vem com vários problemas e ela acha que eu tenho a solução pronta. Bom, aconteceu isso. Eu falo assim, eu não tenho a mínima ideia do que a gente vai fazer com relação a isso. Eu não tenho. Hoje eu não tenho. Vamos pensar um pouco juntos? Me dá 5 minutos pra gente pensar? Sim, você não tem, né, a resposta. Não temos a resposta. E isso te poupa de muita enrascada também, porque às vezes você vai dar uma resposta no impulso ali, né? Exatamente. E aí, falando de liderança, acontece muito uma coisa. Quando você começa a liderar, as pessoas pedem muita autonomia. Eu quero autonomia. As pessoas te procuram, às vezes, situação, Bona, eu quero demitir tal pessoa. O que você acha? O que ela fez, essa pessoa? Ela passou para mim a decisão. Então, a decisão é dela como líder, e ela passa para mim, Bona, vou demitir tal pessoa. O que você acha? Se der errado, a culpa é toda sua. Pronto. Se eu falo, demite, e dá errado, o que acontece? Mas foi o Bona que fez. E acontece muito. Isso é muito. Agora, se der certo, não foi o Bona, foi Exatamente. Mas isso acontece muito na liderança, não só na demissão, mas em tudo. Cara, aconteceu tal problema. O que você acha? Quando eu escuto o que você acha, já faz assim, meu radar. Aí eu contra-respondo. Qual que é a sua opinião com relação a isso? Eu volto para ela. E eu volto para ela. Até ela falar, eu acho que tem que fazer isso. Fala, beleza, a decisão é sua. Ela tem que assumir a responsabilidade. Ela tem que assumir. Claro. Ela tem que assumir. Faz papel dela assumir. Para ela crescer. Exatamente. Entendeu? É importante. Então, e é muito singular isso. Né? E é uma palavra que muda. O que você acha? Opa, o que você acha? Ela passou para mim. Já passou para você. Já passou para mim. É que eu acho que dentro das organizações, que venho do RH há tantos anos, eu vejo que existe muito aquela cultura da culpa. Vamos culpar quem? É um problema. De quem que é a culpa? Quem que não vai apontar entendeu? o dedo, não é? Sendo que todos somos pessoas. A gente tá ali, a gente vai acertar e a gente vai errar, entendeu? Mas parece que o pessoal quer buscar o culpado, quer buscar o bode expiatório ali daquela situação, entendeu? Sim. Então, acho que é por isso que a pessoa cria esse hábito de jogar a responsabilidade pro outro. Exatamente. E é muito natural. E acontece muito.
E eu falo isso, eu também faço mentoria de liderança, assim, também é uma coisa que vale a pena falar, assim, foi esse ano, inclusive, comecei a dar mentorias individuais, né, porque eu tinha muita experiência de liderança, gostava do tema, eu falei, cara, vou dar a mentoria. E na mentoria eu vejo muito isso, assim, as pessoas levam para os líderes situações, e eu falo, cara, essa situação não é você que tem que resolver, é a tua equipe que tem que resolver. Ah, mas o meu papel... Não, seu papel é ajudar, é contribuir, mas a decisão é deles, né? A decisão é deles. Isso é autonomia. A autonomia também vem com a responsabilidade, né? Sim. A autonomia vem... A responsabilidade vem o seguinte, você decidiu. O impacto também é seu. Tem que assumir. Tem que assumir o impacto, e tudo bem, Sim. né? Então, essa jogadinha. Mas né? acho que isso que a Van falou é uma verdade, assim, porque aí isso tem relação com o que a gente já falou também da confiança. Se não existe um ambiente de confiança, um ambiente minimamente seguro, que as pessoas se sintam seguras para tomar decisão, ela vai querer compartilhar a responsabilidade com você. Porque se é um ambiente de culpabilização, quando der a merda lá depois, a pessoa fala assim, não, eu preciso compartilhar isso com ele, porque depois se der a merda, aí vai sobrar para mim. Então, assim, isso tem muito a ver com o ambiente de confiança. Se você cria um ambiente de confiança, um ambiente seguro, e não é assim, não é aquele ambiente que é complacente com erro. Porque também se, vamos errar também, a empresa vai derrubar a empresa. Vai. Então, assim, mas é um ambiente minimamente seguro, que as pessoas realmente, elas podem errar, assim, tá tudo bem, você não vai ser demitido no primeiro erro que você cometer, né? Depende, se for um erro, né? Muito grave. Depende da merda, né? Depende de uma merda muito grande. Mas, assim, eu acho que é isso também, essa questão da confiança com o líder, né? Se não tem esse elo de confiança, ela vai querer colocar a responsabilidade também pra você, porque ela vai falar, depois se der merda... O Bona vai vir em mim, ele vai comer meu toco. Vai, exatamente. E aí eu tô fodida. Tá fodida. Eu gosto que ela usa palavreadas de verdade. A Bruna, mas aqui no Pod Vibe a gente tem essa abertura de falar assim. Não, é a convivência com a Vanelli, viu? Mentira, eu não falo palavrão. Aliás, você tá mandando uns áudios pra mim no WhatsApp, que eu não tô mais podendo ouvir. Eu vou colocar o áudio que ela depois você coloca. Não, gente, ela manda uns palavrão e esses dias a Lívia do lado assim, aí eu... Aqui, ó. Gente, mas é áudio... Baixando aqui, ó. Mas é áudio meu, você já tinha que baixar, e ela repete tudo, viu? Ai, que linda. Aí ela repete, eu falo, não, filha, não pode falar, mas ela falou. Eu falo, não, filha, ela falou, mas é feio. Ela é uma pessoa feia e mal educada. Ela é feia e mal educada, não fala isso. Exatamente. Não, mas áudio meu já baixa, velho. Não sei por que você ouve alto. Muito bom. Você tá falando de confiança, assim, é um tema que eu também fui estudar um pouco, né, porque eu não confio nele. Olha que frase... forte, né? Tem muita coisa embaixo ali subentendida, né? Sim. Então, voltando à liderança, tá? Quando a pessoa fala, não confio nele, o que eu penso, o que eu tento dividir? Eu falo assim, você não confia no trabalho dele, ou seja, você não confia que ele vai entregar no prazo, que ele vai entregar na qualidade que você pediu, que ele vai entregar da forma que você pediu, ou você não confia na pessoa? Você acha que ela tá mentindo para você? Você acha que ela tá... Você percebe? Porque assim, às vezes as pessoas não entregam no prazo, não entregam na qualidade que quer, não porque elas querem, porque elas não sabem. Então o seu papel como líder é ajudar ela aqui. Né? Que vem a parte do... eu deleguei para ele. Então, delegar é uma coisa, né? Delegar é outra. Delegar é outra. Então, tem o delargar. Então eu falo, é isso ou é isso? Né? Quando é a segunda parte, que assim, cara, a pessoa mente para mim, a pessoa não passa credibilidade, eu falo, cara, então é uma decisão difícil que você vai ter que tomar. Porque assim, como é que você vai trabalhar com uma equipe, uma pessoa que mente para você? Exatamente. Né? Então, aí então, a confiança tem muito disso. Eu tento separar, eu falo, você não confia no trabalho ou você não confia na pessoa? Quando não é na pessoa é bem mais complicado. Né? E normalmente, quando não confio nas pessoas, por quê? Porque a pessoa... ela se acha, que aí vem as frases, ele se acha muito bom, né? Não deixa ninguém falar, só ele tem razão. Vocês já ouviram isso? Não? Já, muito. Ele se acha o última bolacha do pacote. Exatamente. Então, percebe? Por isso que eu falo que na liderança eu encontrei psicologia à vontade, né?
Muito mal. E eu acho que a linha ali é muito tênue entre a pessoa tá... É aquela história, né? Quando o Paulo fala de Pedro, a gente sabe muito mais sobre o Paulo do que sobre o Pedro. Então, é uma linha muito tênue entre você identificar o que é mentira, o que é percepção da pessoa, ou quando a pessoa tá falando dela mesmo. Exatamente. Né? Eu acho que é muito delicado isso, né? Tem uma frase que eu gosto de usar, a seguinte: todo mundo está certo na visão dela mesma. Sim, claro. Na cadeia todo mundo é inocente. Pronto. Entendeu? Tipo isso. Pronto. Né? Então Pronto. é bem É isso, entendeu? Então, É mesmo. Você tá com uma equipe de quantas pessoas hoje? hoje eu tô numa empresa que tem quase 100 pessoas, assim. Ah, é bastante. É bastante. E é uma coisa legal porque é uma equipe muito jovem. Que é um desafio, né? Que é um desafio, porque não pensa igual eu. Né? E se eu achar que a forma como eu trabalhava há 5 anos atrás e a forma que eu vou trabalhar hoje, não existe. A forma como a gente motivava as pessoas não existe. Isso é importante falar também, porque isso é importante o líder ter ciência também, né? Às vezes o líder tá lidando ali com gerações muito diferentes e ele quer falar do jeito dele com as pessoas. E aí, assim, ele não vai conseguir se comunicar. Porque ele tem gerações diferentes, que pensam diferente, que estão vivendo coisas diferentes. É o que a gente conversou com o William, né, esses dias, há pouco tempo atrás, com o William Borghetti. Ele estava falando assim, na geração dos nossos pais, por exemplo, meu pai e minha mãe, eles foram ver eletricidade, energia elétrica, eles já eram grandes. Tinham 15 anos, ele falou, né? Incrível. Exatamente. Então, mas eu tô puxando pra mim mesmo, porque os meus pais foi assim também, né? Então, eles não tinham chuveiro elétrico, não tomava banho quentinho e tal, né? Eu já, pra mim, existe energia elétrica a minha vida toda. Pra essa juventude, existe internet, existe celular, existe aplicativo de tudo. Da vida toda deles, né? A gente não, a gente viu lá no começo dos anos 2000 surgir a internet e se popularizando, o celular também, né? Então é um choque. A gente não tem o mesmo pensamento realmente deles. Então hoje a gente olha e fala, você tem todo o conforto do mundo e às vezes ainda reclama. Como os meus pais falavam de mim. Entendeu? Então a gente tem que entender isso, compreender o lado deles, eles compreender o nosso. Então é um choque de geração. Você liderar uma equipe jovem é um desafio grande. 100 pessoas de uma geração diferente é um grande desafio, nem fale. A motivação muda, né? Eu dou um exemplo muito prático, assim. A gente quer fazer um programa de formação em tal coisa. Eu quero que o pessoal se certifique em tal linguagem de programação. Exemplo. Se fosse da minha época, era assim: Guilherme, senta aqui, você tem que fazer esse curso. Se você não fizer até semana que vem, você vai tomar uma advertência. É tipo isso. Era assim, cara. Eu ia lá e fazia. Não tinha discussão, né? Verdade. Na minha cabeça não tinha discussão. Faz isso hoje. Imagina, eu vou embora. Tem uma empresa aqui que tá me contratando aqui que não faz isso aqui. Exato. As pessoas não aceitam mais isso. Então eu falo, gente, aquele modelo que a gente usou, não adianta usar mais. A forma de motivar eles, talvez não é pela dor, né? O que eles têm a ganhar com esse curso. Então muda a narrativa. O que eles têm a ganhar com esse curso. Porque se você fez um curso e ninguém entrou nele, alguma coisa eles não estão vendo valor. Então como é que a gente cria valor nesse curso? Então muda a narrativa. Muda a forma. Muda a forma. Totalmente. Muda a forma. Então se você usar os mesmos ferramentas do passado, você vai ficar obsoleto. E aí vamos de novo fazer uma visão, né? Estamos falando no ambiente de tecnologia, de pessoas jovens, né? Lá fora, com o pessoal de engenharia civil, tá? Não sei como é que eu não trabalho com o dia a dia, né? Então, tô falando da liderança mais focada nesse grupo de pessoas, né? Sim. Que é aquele carinha que tá no notebook, que tá em home office hoje, a maioria, né? A maioria, sim. Isso é um outro dificuldade tremenda da gestão. Verdade. Equipes remotas, né? Não cria conexão nenhuma, né? É verdade. Por que eu criei conexão com o Felipe, o Quito? Porque a gente se via. Era presencial, a gente se via, tomar café lá embaixo, não é? Bona, vem cá que eu preciso tomar um café, preciso abrir meu coração pra você, e assim vai, toma uma cerveja e cria uma relação, é isso. Eles não têm mais isso, a gente não tem mais isso. É bem mais difícil, né? Como é que uma pessoa do Maranhão vai conhecer uma pessoa de Porto Alegre e vai criar conexão? É uma dificuldade. Né, que a gente está vivendo hoje nos dias atuais. Além do que a fala é a mínima parte da comunicação, né? Se você não está vendo a pessoa ali no dia a dia, a pessoa se expressar, você não está vendo a postura da pessoa, a forma como ela demonstra de forma não verbal o que ela sente, o que ela pensa,
é muito mais E difícil. às vezes né? as pessoas, como ele comentou, as pessoas não abrem a câmera. Então você nem vê o rosto da pessoa. Você não tá sabe nem conversando quem ali que na é. tela do computador. Cara, um dia eu dei uma louca, assim, eu mandei uma mensagem via LinkedIn para um vice-presidente de uma empresa grande, assim. Não vou falar o nome porque não é legal. Não vem ao caso. O cara é um vice-presidente de uma empresa gigantesca. Eu falei, vamos mandar mensagem para esse cara. Meu nome é Bonarotti, sigo você no LinkedIn, gosto muito dos seus posts. Vamos almoçar semana que vem? Uau. Foi desse jeito. Ele falou assim, nessa eu não posso, vamos na outra. Eu falei, vamos. Olha que incrível. Parece É a o Bruna- dos nossos. Parece a Bruna falando com o Danilo Gentili. Né? Mandei Mas, mensagem, tá cara, falando. Danilo, queremos beijo. você aqui. Ah, você já falou com ele Já, também? mandamos. Não, mandou, ele não respondeu, na A verdade. gente é assim, a gente tem uma frase, o não a gente já tem, a gente É. busca a humilhação. Gostei dessa frase. Mas, Bruna, acho que você me concorda comigo. As pessoas respondem. Respondem. As pessoas respondem. É Isso incrível a quantidade de pessoas, Que a gente de gente mandou. grande, de É. gente A gente mandou de mensagem. peso que a gente mandou Mandou mensagem essa semana e Não respondeu. vai responder. E respondeu. Responde. A gente Incrível. nem acredita, assim, E pessoas sabe? A gente também é besta. fofíssimas, Foi, não inclusive. foi? Que a gente ficou... É incrível, Não né? é? Mas é aquela coisa, o grande, ele nunca vai olhar a gente como pequeno, ele nunca vai É olhar verdade. a gente pra zoar, porque um dia ele teve no nosso lugar, ele sabe Exatamente. como é, né? É incrível. E é incrível, É. essas pessoas são E maravilhosas. você almoçou com ele? Fui almoçar com ele. Que legal. Eu vou contar a história de como quer chegar. Então, Vamos lá. fui almoçar com ele. E conversa vai, conversa vem. E eu falei, cara, como é que você gera a tua equipe? Assim? Porque, cara, é uma empresa gigante, né? Ele falou, Bona, toda sexta-feira, o dia inteiro, eu faço reuniões entre as equipes, de hora em hora. Então, eu entro de hora em hora, mudo as equipes e tal. E a gente não fala nada de trabalho. É sobre as pessoas, é sobre como é que tá a família. A minha cabeça explodiu. Eu falei, calma lá. Como é que isso um cara aí. que é vice-presidente dessa empresa vai fechar a agenda inteira de sexta-feira para fazer isso? Eu falei, Isso não, cria é uma assim. conexão incrível. Ele falou, sabe por que eu comecei a fazer isso? Porque eu trabalhava em outro lugar antes, no Banco Itaú. Ele falou, eu trabalhava no Banco Itaú. Eu era diretor no Banco Itaú. E o meu chefe, ele ia embora. Né? Ele ia embora da empresa. E aí a gente fez um cartão de boas... O cara tava indo embora, né? Fizeram um cartãozinho de obrigado por tudo e tal. Ele recebeu esse cartão, esse chefe. E ele pegou e falou assim, adorei o cartão, só que eu não conheço metade das pessoas que estão aqui. Olha isso. E ele falou assim, olha, o cara falando, olha o que eu perdi, né? Eu tô indo embora e não conheço metade da minha equipe. Olha. E esse cara falou, quando eu vi isso, Bona, eu falei, não vai acontecer comigo. Eu vou conhecer a minha equipe a partir de agora. Que legal. Então ele faz reuniões a cada 15 dias, ele fecha a agenda dele inteira de sexta-feira para falar sobre isso. Então ele conhece o João, ele conhece a Maria, ele sabe que o João é amigo da Maria. E aí o que eu falo? Como é que um cara que é vice-presidente de uma empresa multinacional gigantesca consegue fazer isso e a gente não? Uhum. Então é desculpa que a gente tá dando. Exatamente. Você pega um... Cara, eu voltei pra exemplo, casa né? murcho. Eu falei, calma lá, eu tô reclamando de 100, o cara tem 500 a mais. Então, é Tem isso. uma coisa errada É aí, né? isso, mas porque o cara tá se colocando a fazer. Né? E isso cria uma conexão incrível, Incrível, né? Muito. Incrível. Você conhece as pessoas com quem você trabalha. Muito. Gente. A gente trabalha com gente. Muito. É isso E aí. ele falou, cara, comecei a fazer isso, as pessoas não pedem o mínimo de demissão diminuiu, Olha só. entendeu? Você vê que Não porque incrível. só isso aconteceu, lógico que não, mas eu me propor a começo. fazer, cara, eu achei lindo, assim, no Que sentido de... lindo. É lindo, Incrível, né? incrível. É incrível. Parabéns pra esse cara. Não sabemos quem ele é, mas parabéns pela... Ele sabe, a gente Ele não sabe, sabe, mas ele ele sabe. sabe. Parabéns. Lindo, ele sabe, né? Ele sabe que a gente E eu tá acho que ele falando. falou isso pra mim, Parabéns não pra pra... ele. né? Muito Tinha legal. outra situação legal que eu vou contar pra vocês vão falar. Tinha um presidente da Cielo, a Cielo é uma baita de uma empresa, ele Sim. chama Eduardo Gouveia, esse era o presidente. Sim. Acho que foi da sua época, mais ou menos, não foi? Trabalhei com o governo. Ele fazia. Era uma lenda urbana que ele fazia o seguinte: ele ligava no seu aniversário. Já ouviu essa? Ele ligava mesmo. É. Aí eu falei, será que ele ligava mesmo? Aí um dia encontrei um cara da Cielo. Eu falei, cara, ele ligava. Ele falou, Ligava porque Ligava. eu já tava no hall, assim, eles chamam de hall, no andar todo, e já teve o cara, tipo, recebendo ligação, e aí era mó pompeiro, tipo, a hora que ele ligava, era mó Então. gritaria. então imagina o presidente da empresa ligando pra você. Pode te dar Parabéns no no aniversário. seu aniversário. Falava seu nome, Que viu? incrível, Chamava pelo gente. nome. Chamava pelo nome, obrigado por estar fazendo, meu telefone tá aqui se você precisar de alguma coisa e tal. Agora pensa assim, é uma empresa com muitos funcionários. Imagino Muito. que ele tinha uma porrada de liderados, né? Quantas pessoas faziam aniversário no mesmo dia? Quanto tempo ele dispunha disso? Que eu imagino que ele parava uma hora no dia e falava, vou ligar para esses 10, 15, 20, sei lá exato. quantos. É. E ele ficava ali um tempo, né? E uma coisa legal que ele fazia assim, ele ligava ou na hora do almoço,
ou na hora do jantar. Por quê? Porque normalmente quando a gente faz aniversário, o que a gente faz no trabalho? Vai com os amigos. Vai almoçar. O que acontece? Você tá lá com os amigos almoçando, liga quem quer. Liga. O eu vou presidente. ver. É o presidente da empresa. Muito bom. Você Não faz é uma isso. média com todo mundo. Mas é isso que ele fez de propósito. Tem que ter palco, né? É pô? isso. O presidente tá me ligando. Pô, tá me ligando. Então, ele quer dar o palco pra pessoa. Que massa. E por que o jantar? Porque tá com a família. É Então, verdade. a gente tá com a família. Aí, calma aí que tá me ligando o presidente da empresa. Então, legal. imagina. Então, olha só que... Ele é uma pessoa... Eu quero jogar o holofote na pessoa, se colocar Total. pra trás. Total. Ele tem noção do tamanho dele Tem. É. e ele se Nordestino, porra. dá o foco pra pessoa. Eu gostei do que você Isso é falou. Ele incrível. pegou a luz dele e falou assim, não, a luz aqui é você, não sou eu. Né? Incrível. Então, é incrível. Então, Ele incrível. dava acesso ao WhatsApp dele. é... A gente já mandei o WhatsApp pra ele. Ah A lá. gente mandava. Ele é incrível. A pessoa é legal pra me chamar e bater papo. Assunto até dizer chega. Nossa E ele Senhora. vem, com certeza Ele ele vem. ele eu não é- conheço ele é- ele, tá? Eu não conheço ele, Ele é mas ele gente vem. boníssima. Nossa, ele é muito... Mas é um exemplo, esses dois exemplos dizem que são caras executivos, famosíssimos, com muita gente, Exato. e que sim, tinham tempo para fazer coisas que a gente fala que não faz porque não tem tempo. Exatamente. Você vê. Se ele tem tempo, né? Como assim, cara? né? Gente, Tem Cara, que achar tempo. tempo assim, nas mentorias que eu faço, tempo é a coisa que mais aparece. Eu não tenho tempo para nada. Como é que eu divido meu tempo? Eu falo, cara, tempo é prioridade. O que você está priorizando Tempo agora? é prioridade. Não tem como você ter tudo. Não tem como você ter tudo. Pra estar aqui com vocês, eu deixei minha filha com a minha esposa na cadeira, lá em casa. Exato. Eu priorizei. Tem que... como diria o poeta, cada escolha é uma renúncia, né? Perfeito. Exatamente. Né? Cada escolha. Cada sim tem um não. Cada sim tem ou não, Né? claro. Verdade. Então, acho que só pra gente dar exemplos reais de pessoas Muito que legal. realmente São exemplos muito né, bacanas. são né, de vida prática. Ô, Bona, Hum. e essas mentorias que você dá, assim, você dá mentorias em empresas, como que é? Se, por exemplo, um líder quiser te procurar para... É individual. É individual? É individual. Eu dou individual. Mas assim, você faz para qualquer líder, qualquer pessoa que Qualquer te procurar? líder. Qualquer a líder. pessoa te procurar individual, Fala, "Bona, quero porque uma ela mentoria", trabalha numa empresa, ela e tem ela tá a tendo equipe dificuldade. dela. Qualquer líder. Assim, como é que começou isso? Tá? É legal falar. Na pandemia, acho que todo mundo ficou um pouco meio apreensivo com a falta de conexões com as pessoas, né? Sim. E eu me vi num lugar muito fechado também, sem conhecer pessoas novas e tudo mais. E eu comecei a publicar no LinkedIn. Legal. Foi uma saída de publicar. Comecei a publicar texto. Oh, gostei do seu texto. Pessoas que eu nem conhecia. Oh, legal, seu texto me fez pensar na minha relação com a minha equipe e tal. Então, isso foi aumentando. E eu fui aumentando na postagem e foi aumentando. Até que veio, por que você não faz mentoria? Eu falei, mentoria? O que é mentoria? Né? Nunca nem sabia. Né, que é. Cara, eu acho que você tem jeito para fazer mentor, porque você tem experiência, tem jeito e tal. E comecei a fazer. E foi bacana a mentoria, a gente vai voltar a falar de escuta agora. Porque eu me preparei com bom material. Eu peguei material de conflito, de negociação, peguei 50 mil PowerPoint. Falei, cara, vou falar sempre Vou inteiro. arrasar! Não é? Só que mentoria não é isso. Olha só. Mentoria é você se colocar na frente desse cara e trocar experiência, né, te dar uma outra visão, outro ponto de vista. Nunca eu vou falar assim, faça isso. Nunca eu vou fazer isso para ele. O que eu vou falar para ele? Olha, eu já passei por isso. E na minha situação, eu fiz isso. E aconteceu aquilo. Uma troca de experiência. É uma troca de experiência, né? Eu peguei todo aquele PowerPoint que eu tinha, joguei tudo deixei tudo no canto. E o que fiz mais? Escutar. Ouvir. A escuta, né? É. Sempre. E aí eu fiz com 3 pessoas, assim, para testar, né, os métodos, né? Aí acabou as 3, eu perguntei, cara, na tua opinião, qual foi o que você mais gostou no processo? Ele falou, aqui foi um lugar que eu me senti escutado, sem julgamento, né? Porque eu falei coisa com você, Bona, que eu não podia falar com o meu chefe. E é verdade, tem coisa que o cara não pode falar, né? Tem coisa que não dá para falar. Eu tinha dúvidas que eu tirei com você. Porque se eu fosse com o meu chefe, eu poderia mostrar que eu tô vulnerável. Então, mostra fraqueza. Mostrar fraqueza. Tá? Dá medo, né? Então volta na palavra da escuta. Você viu como que as pessoas estão... E eu até brinco, ó, isso aqui não é terapia, tá, gente? Isso aqui é mentoria, né? É muito próximo, mas É verdade. não é? Mas voltando na mentoria, eu tô fazendo isso. Então, os líderes jovens ali que recém são líderes ou que querem evoluir na carreira, eu faço esse programa. É individualizado. Legal. É bem individualizado mesmo, porque
Eu já fiz com umas 8 pessoas. E nunca é igual. Nunca é igual. Nunca. Isso que é um bacana, assim. Isso nunca. É então, cada pessoa tem uma necessidade, cada pessoa tem um momento. Que legal. É, E o pessoal te encontra como? Você tem seu Rede link? social. Quer passar Rede seu social. LinkedIn? Eu uso Passa aí muito suas redes Instagram? sociais pra galera te achar. vou olhar aqui. Ah, Oi. Aqui, essa é sua. É Bonarotti. O LinkedIn é o mais fácil. Bonarotti. Bonaroti. Eu tô lá, eu publico muita coisa de liderança, escutativa. No LinkedIn, No né? LinkedIn, Tá O legal. Instagram ainda não... Você usa pouco, né? Eu uso pouco, é uma discussão que eu tenho com o Quito direto. Ele fala, você tem que usar isso, eu falei, cara, mas eu não consigo usar Instagram. Mas você aprende, fala aí. Eu tô trabalhando Você nisso vai- aí Você vai também. criar uma É. mentoria de como perder De como perder o medo do Instagram. Não é? Até, sei lá, quanto mês atrás, nem isso, né? 15 Menos de dias um mês, atrás, 15 filho. dias atrás. Eu não sabia mexer também, não fazia nada. Você viu eu gravando story aqui no Tá começo que eu metendo as vou caras, Não, tá parabéns, metendo as parabéns. Gravei até que legalzinho. Então é um processo de superação, assim, viu? com Você certeza. tem que. É aquela coisa, você tem que fazer. Às vezes você tem tanto medo de uma coisa, você vai lá, bota a mão lá e faz. Acabou o medo, né? Não é tem porque às vezes mais. a gente cria um monstro, né? Um E quando a monstro. gente vai e faz, a gente vê que não é tão... Não é tão assim, o monstro não é monstro, tão brabo não é assim. tão brabo assim. É que eu uso muito o LinkedIn porque é o conteúdo, né? Eu acho que ele tem muito sim. conteúdo. Tem muito a ver, né? É, com que você a fala sua muito área. com organizações, mais então, ambiente organizacional. Mas é Bonarotti pra te achar. Bonarotti, Pra galera te Bonaroti. E até quando eu fui montar a mentoria, eu falei, cara, eu nunca fiz mentoria. Eu preciso de alguém pra me ajudar, né? Aí eu contratei uma mentora Que pra me legal. ajudar. Vai te ajudar a dar uma mentoria. Muito legal. foi. Não, daqui a pouco você tá vendendo curso na Hotmart. Já Aí os ela- cursos lá e já sobe no Hotmart, vai ganhar uma grana. E ela conversou comigo e tal. Aí no final ela falou assim: você tem Instagram? Eu falei, não. Ela falou, vai ter. Tá vendo? Vai ter que criar. A gente ainda vai ver Vai, o Bona criando um vai lá no Instagram Instagram, lá é, e postando. Legal, Isso. Bona. Legal, muito muito obrigada bom. de Acabou ter já? vindo. Se quiser, a gente continua. Você Não, vai não, até não tem- amanhã. A noite Vocês toda. que É estão aí, gostoso o é papo, bom, né? É muito bom. O É. formato de podcast é muito bom, né? A A gente delícia, é um trocar essa bate-papo que ideia. a gente grava, né? E a gente aprende, né? A gente aprende mais. horrores. A gente tá aprendendo tanto aqui, a gente tá trazendo Você não gente tem noção. pessoas incríveis aqui. Eu queria até parabenizar vocês duas, assim, porque obrigada, pô. assim, é muito fácil falar, eu quero fazer um podcast, tem muito lugar para alugar aí que tem hoje, né? Sim. É lugar maravilhoso aqui. eu queria- Muito bom. Já queria parabenizá-los, Muito mas dá o passo de fazer, Sim. porque, de novo, é renúncia, né? É. Tá aqui gravando. Aquela, é igual você, minha filha mas tá lá com a tá minha lá. sogra. É, né? Tá Então, aqui é gravando, e eu tenho certeza que estão aprendendo muito, assim. Muito. Muito. Nossa, o sendo que a uma gente experiência. aprende aqui, sei lá, acho que em 15 dias a gente aprendeu. Demais. Nossa. A gente não tá tem falando nem o que essa falar. semana que tá sendo uma experiência incrível, né? Assim, a nossa vida parece que depois que a gente começou a fazer o podcast, né? Dá minha um amiga? salto, assim, é uma É. coisa É incrível. uma O coisa, tanto de energia mesmo, parece. E né? o tanto de pessoas incríveis que estão aparecendo. Essa semana a gente quase surtou com as pessoas que responderam a gente, né? Sim, Porque que vão vir aqui, vai ser incrível. é incrível, assim. é maravilhoso, Tá sendo gente. muito bom. Não, eu brinco, eu gosto muito do Flow, né? Eu gosto muito de podcast. Eu gosto assim. muito do Flow Eu também. gosto muito de podcast. Eu sou Então, fã, inclusive, do Inteligência Limitada, Vilela. Eu de percebi. novo, Vilela. De eu novo. te amo, Vilela. Ai, Ela Vilela, gosta, né? responde Vilela, essa mulher, por favor, pelo amor Vilela. de Deus. Não Aí eu aguento paro, mais. eu prometo. Queremos você aqui, Vilela. O Vilela Vai fez ter um treco. O Vilela fez um podcast com um cara sobre rock anos 80, não sei se chegou semana passada, durou 6 horas ele fez. Nossa. Ele tem um podcast, nunca ouvi aquilo É. inteiro, né? Tem mais de 10 horas, que é uma discussão, acho que entre terraplanistas e não sei o quê. Nossa, misericórdia. Ai, O negócio que tem levou- 10 horas. Ele virou a noite gravando o podcast nessa discussão aí. Jesus. Eu amo ele. É, Eu bom amo Não, demais. muito legal, muito legal. Então, voltando do brinca. Flow, porque assim, eu até entrei no podcast, a semana passada eu fui no estúdio de podcast também. Fui Legal. conhecer, nunca tinha conhecido, né? Legal. Então essa é a segunda vez que eu entro no estúdio, é a primeira vez que eu falo no Muito podcast. bom. Muito bom. Muito não tô... Tá indo muito E bem. meu pai é radialista. Sério? Meu pai é Olha que radialista. legal. Radialista raiz, assim, de rádio, de AM, sabe? Legal. Então, eu até mandei pra ele, pai, tô indo fazer um podcast. Tal. Manda pra ele assistir. Não, vou mandar depois. foto, vou mandar foto. Manda tudo pra ele. E o Flow, o cara falou, Igor, desculpa, o cara que eu fui ver esse estúdio falou assim, tem muita pessoa fazendo podcast. O problema é que o pessoal acha que vai virar o Flow em 3 semanas. Ah, não não, vai, isso cara. não Não acontece. vai. não Falei assim, vai. então, é um trabalho... E assim, Né? e a gente começou esse trabalho assim, sem pretensão mesmo, Sim. assim, lógico.
a gente quer evoluir, claro que a gente quer. Quer. Ninguém começa nada assim, não vamos ser Sim. hipócritas. Não. As pessoas começam querendo, sim, evoluir, crescer. Mas a gente tá muito com a cabeça, né, amiga? Assim, de fazer de forma natural, deixar as coisas acontecerem, sabe? Sem Sim. querer atropelar nada. E as coisas fluem. Quando a gente Né? bota boa energia e a gente se dedica, flui, né? Sim, aquilo Parabéns. que você foca Obrigada. cresce, né? Exato. E eu, como legal. convidado, me senti muito bem, tá? Ah, obrigada. Vocês que bom, souberam. bom saber. Vocês são ótimos co-hosters, né? Co-hosters. Co-hoster e co-hoster, né? Sim, que legal. Vilela, quer conhecer o Vilela? Quero conhecer, Vilela. É nóis. Obrigado, Bora. viu? Obrigada mesmo Obrigado. pela sua participação. Obrigado, gente. Espero que você volte aqui para falar com a gente. Pode Obrigada chamar. mesmo. Valeu. Fala mais uma vez lá a sua rede. É lá pra Bonarotti, LinkedIn, Instagram. O Instagram tem, mas eu não uso ainda. isso aí. A Bruna vai me fazer. É Ela isso ou o aí. Quito, o Bruna vai me isso fazer aí. usar. É Bonarotti, aí Muito me procuram bom. lá que vocês vão encontrar lá. Legal. Legal, Papo Liderança gente. Escutativa, tá É bom? isso aí. Legal. Gente, Legal, obrigado, obrigada, gente. viu? Beijo. Até a próxima. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, tchau.